mas eu vou estar aqui como oncologista generalista de novo. O pessoal que é expert em mama me pediu. Doutor Rafael Brandt, médico oncologista do Felício Roxo, doutor Capitão Alexandre Ribas, nosso chefe, também médico coordenador, né, do serviço de oncologia do Felício Roxo, os dois especialistas em mama. Eu vou fazer igual eu fiz na URA aqui, meio boneco de posto, para os especialistas, né, que a gente veio escutar. Senhores, a ideia é a gente ser o mais dinâmico possível, respeitar o tempo, né, e a gente poder fazer algo bem interativo, assim. Aqui foi só uma brincadeira, porque assim, quando a gente fala em câncer de mama, né, vocês aqui veem muito, sempre pinga um ou outro, mas a gente já não vê tanto. Talvez em 2013 eu tivesse mais casos de tumor de mama. Em 2013, como é que estava o mundo, né? O Galo era campeão da Libertadores, vocês veem que o mundo dá voltas, né? Seremos de novo agora esse ano, então. Mas foi quando lançou Mais Médicos, quando teve um incêndio na Boate Kiss, eu coloquei uma pesquisa no Google, né? Veio isso. Manifestação contra o aumento da passagem de ônibus, né? Que teve aquela confusão toda. O OC perdeu muito dinheiro porque ele tinha investido nas empresas do Eike Batista e elas quebraram. Foi a primeira vez que ele foi trabalhar, inclusive, pelo que me consta, né? Até então ele não precisava. O Papa Bento XVI renunciou, o Hugo Chávez morreu, e a gente trata câncer de mama hoje no SUS igual a gente tratava em 2013. Então esses casos são casos de 2013, né, do SUS. Um é um paciente pós-menopausa, 65 anos, submetido a cirurgia conservadora e encaminhado para avaliar tratamento adjuvante. Era um ductal invasor, com invasão angiolinfática 1,8 centímetros, receptores hormonais positivos e HER2 negativo. Isso é um T1N0 com invasão angiolinfática, e esse paciente chega para vocês, né, ele é aqui não tem o KI, né, naquela época talvez não tinha tanto, mas vamos supor que ele viesse aí com um KI menor que 20, né? Você indicaria quimioadjuvante? Qual esquema? Eu posso dizer para vocês, experts, que hoje vocês fariam certamente um Oncotype, uma MamaPrint dessa paciente? Sim, hoje certamente. Uma paciente com um tumor grau 2, mas com uma invasão angiolinfática, né? Ali o KI realmente ajudaria, né? Mas principalmente a invasão angiolinfática, eu gostaria de um Oncotype para definir o tratamento adjuvante da paciente. Se o KI fosse alto, vocês não abririam mão do teste molecular ou não? No cenário você pode pedir tudo, obviamente. Né? Se o KI fosse alto, abandonaria o... Você abriria mão do Oncotype? Já faria QT de cara? Isso. Tipo, não. Se eu tiver a opção do Oncotype, concordo com o Rafa, faria. Então, T1N0, pós-menopausa, Oncotype. CN0, lembra que eu tenho um C alto, né? Igual o Rafa falou, invasão angiolinfática, né? Lembra que a variável é linear, né? Não é dicotômico, não T1 baixo. Eu concordo com o Rafa. Na presença do Oncotype, sim. No ambulatório do SUS, o que vocês fazem? Para essa paciente, eu faria TC. Faria quimioadjuvante para ela. 4, né, Rafa? 4. TC vezes 4. Lógico que assim, toda vez que a gente vai discutir adjuvância, os meninos sabem disso, a gente tem que avaliar a condição clínica da paciente. É lógico que quando a gente está falando nisso, já é subentendido que a paciente tem boa condição clínica, né? Então, assim, você nem estaria pensando em assinatura se você não está pensando em fazer químio, né? Mas pode continuar, eu sei que você vai mostrar o adjuvante online. Vocês salvavam a gente na época da residência. É bonito demais, né? Não sei por que não tem isso mais, né? É muito bacana. Ele é muito didático, né, cara? Infelizmente ele não foi atualizado, né? Parou no tempo, né? Assim. Deve ser porque não custa, né? Assim, nas outras mesas de discussão, assim, até para os residentes, assim, hoje a oncologia migra para um lugar em que tudo parece muito, né? Então, assim, a gente discutiu para rim, e foi discutido em GI também, assim, como melhorar a indicação adjuvante. É muita gente que a gente trata que não precisa, né? Então, assim, a ideia aqui, né, do Oncotype, assim, então, no colo eles tentaram o Oncotype, deu errado, eles estão tentando o ctDNA. Na URO, nem todo mundo tem PSA, então, assim, realmente é muito difícil. Na mama, o caminho foi o teste molecular, né, para você deixar de tratar de forma desnecessária muitos pacientes. Aqui, o benefício para essa paciente aqui está em mortalidade, né? Assim, se tivesse em recorrência, esse benefício seria maior, né? Mas 2,7% da quimio, né? 2,7%, ou seja, 1 em cada 30, né? Muito pouco, né? É pouco, mas é o benefício que a gente vê, né? Porque, assim, como oncologista generalista, que a gente aceita, né? Tipo assim,
precisa melhorar, né, Rafa? Não, precisa exatamente, melhorar. Né? mas é um benefício que a gente aceita, né? Assim, na maioria dos pacientes ali de outros tumores, um benefício em torno de 3% é um benefício esperado em quimioterapia adjuvante. Isso que Mas que eu vejo vocês pedirem o Oncotype, o que eu vejo assim, vocês não querem estar atrás 30. Né? Exatamente. O Oncotype te ajuda Exatamente. nisso. Né? É só corroborando o que o Rafa está falando, hoje em dia não existe mais adjuvante online, né, gente? A única hora que a gente usa adjuvante online é na tabela que tem no Indact, que foi baseado no adjuvante online. Hoje a gente usa o Predict Plus, né, o Predict do governo inglês. Essa paciente, se você colocar no Predict, vai ser aquele caso clássico, né? 2% de benefício em 10 anos, 1% de benefício em 5, 3% de benefício em 15 anos. Ela é clássico disso, e o Predict fala que você considerar tratamento oncológico a partir de 3%. Então, maior ou igual a 3% se você pensar no tratamento oncológico, levando todas as variáveis em consideração. E uma coisa que a gente usa muito hoje em dia, que eu estimulo muitos residentes a usar, é a calculadora da Universidade do Tennessee. Né? Se você pensa em fazer o teste Oncotype, qual será esse Oncotype? Como é que ele pode vir? Né? Essa paciente daria 10% de chance de um Oncotype de alto risco. Então tem duas formas de você falar o dado, né? Você tem 10% de alto risco e 90% de chance de ser baixo risco. Então na paciente do SUS, hoje você pode imprimir o Predict e colocar no seu prontuário, ou até imprimir o da Universidade do Tennessee e colocar no seu prontuário também. Eu acho que isso ajuda muito a gente na prática clínica. E só para pontuar, Luiz, rapidinho, naquele primeiro caso, o grau 2, o que me chamou mais atenção foi a invasão angiolinfática. Nós temos uma análise da British Columbia que mostra que essas pacientes pós-menopausa, grau 1, grau 2, receptores fortemente positivos e ER2 negativo, sem nenhum outro fator de risco, elas têm mais de 90% de chance de vir um Oncotype de baixo risco, né? Mas dali, por isso que me chamou a atenção. A invasão angiolinfática me faria pedir um Oncotype. Se fosse um grau 1, grau 2, receptores hormonais fortes, certo? Pós-menopausa, ER2 negativo, receptores fortemente positivos, sem nenhum outro fator de risco, eu ficaria mais confortável em não pedir um Oncotype e fazer só o tratamento hormonal. Isso que o Rafa acabou de falar, é muito importante essa análise do Brits, viu, gente? Isso aí só corrobora você ficar tranquilo numa paciente ter um C, G2, N0, pós-menopausa, luminal B baixo, de não fazer químio. Tá? É uma análise legal de paciente da vida real, que você está na dúvida, realmente, a grande maioria dessas pacientes vem em baixo risco. Você estava rindo porque eu estava com o trem de pendurado aqui, né, Rafael? A Anitta estava lá rindo. Tá bom, varal. Mal arrumado demais. Né? Aqui é só para mostrar o outro caso. No SUS, é isso que acontece hoje, né? É triste a gente falar isso, mas né, a paciente também pós-menopausa, era um G3, 3,5 e tinha um linfonodo intramamário acometido. O benefício já saltou para praticamente 8,5 em mortalidade. Né? Em recorrência, devia ser 10,30 mais ou menos. Né? Então, assim, mesmo a paciente, assim, linfonodo positivo e altíssimo risco, aqui na faixinha verde. Vocês estão vendo aqui? Não? Você aqui, quer saber o que o benefício? 41%, né? Ou seja, você tratou desnecessariamente com químio 40% dessas pacientes. Mesmo o linfonodo positivo, né? G3, 3,5%. Talvez para mortalidade, né? Talvez para recorrência. Mas assim, 1/3 dessas pacientes, realmente, talvez você não precisasse fazer químio, né? Assim, a gente trata realmente, a gente precisa melhorar isso. Né? Um dos estudos muito comentados do ano passado, eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui, é o Exponder, né? Que foi aí a tentativa do teste molecular nas pacientes de linfonodo positivo. Então foram randomizadas essas pacientes para fazer o tratamento de acordo com o Recurrence Score. O maior que 26 saiu, né? Se for maior que 26 é químio para todo mundo, não é isso? Então a análise é de 0 a 25. Né? Aqui, eu queria um insight de vocês sobre o estudo, por favor. Né, o resultado com relação ao status. Menopausal. Né? Só voltando no caso, ele lembrar os meninos que assim, que linfonodo intramamário é N1, né, gente? Às vezes dá muita dúvida. Estádio 2. É N1. Então você teve um linfonodo intramamário, já classifica como N1. Então essa paciente, até o Responder, a gente fazia mama print para ela, né? Baseado no MINDAC, que era o estudo prospectivo que tinha incluído paciente com axila positiva. O Responder, ontem o Rafa estava conversando isso, o Responder jogou o mama print um pouco para escanteio, na minha opinião, sabe? Assim, pelas ressalvas que eu tenho mama print. Então é um estudo sensacional, né? A gente sabe que a axila é prognóstica, mas você sabia que aquela paciente, nem toda paciente prediz resposta ao tratamento, né, gente? O legal da assinatura genética, quando você pega uma assinatura de baixo risco, você não pode falar com essa paciente que essa doença não vai voltar.
Você tem que falar que essa paciente não tem benefício de quimioterapia. Tem que tomar muito cuidado com a informação que você está falando, né? E isso é muito comum em consultório. Você vê o resultado do Oncotype, ele vem lá, benefício da quimioterapia, menor que 1%, probabilidade de recidiva em 9 anos, 10%. A paciente fala assim, caramba, é 10%. Mas nós vamos tratar como? Com hormonioterapia. Então, a Expone é um estudo sensacional, né? Assim, a gente só comenta um pouquinho dos resultados, por favor. Isso, assim, de cara você já vê assim, o grande calcanhar de Aquiles nosso, né? Ali não teve diferença do lado esquerdo na pós-menopausa, realmente você fazer endocrinoterapia no Oncotype de baixo, você está autorizado a fazer isso, porém do lado direito a diferença, seguindo os dados da atualização do MINDACT, 5% de diferença. Então a gente fica extremamente incomodado, a gente não está respaldado ainda pela literatura, para pedir o Oncotype na axila positiva pré-menopausa. Não, concordo. Acho que como você falou, o calcanhar nosso de Aquiles é a paciente na pré-menopausa, né? A gente não consegue determinar qual paciente que não tem necessidade de quimioterapia, além dos caracteres clínicos, né, da paciente, né? Então, assim... Axila positiva, né? Axila positiva, exatamente. E assim, acho que não resta dúvida. Eu acho que eu tenho pedido para paciente pós-menopausa axila positiva e vários baixo risco. Eu pedi uma recentemente para uma paciente que eu não queria fazer químio, porque era uma paciente mais idosa, mas veio com um Oncotype de 30. Então aí não tem como eu fugir do dado, né? E é uma outra coisa importante que a gente vê também nas discussões que a gente participa. Vem aquela paciente, vem com o Oncotype ali, vamos supor, 26. E aí fica naquela coisa, será que eu faço químio, será que eu não faço? Essa discussão é menos importante na axila positiva, mas na axila negativa a gente vê, né? Eu acho que é o seguinte, se você vai pedir o teste, você tem que confiar no resultado do teste. Então, se veio 26, você faz a químio e pronto, acabou. Senão você não teria que ter pedido, né? Essa paciente, do seu caso aí, a probabilidade dela de um Oncotype de alto risco era de quase 50%. Você vê que é uma paciente que realmente, se você não tem a ferramenta, você tem que tratá-la, né, baseando na condição clínica da paciente, né? Mas aí, isso aí é o dado que incomoda a gente. Infelizmente, na pré-menopausa, a gente fica com o calcanhar de Aquiles. Tem uma análise de 1 ou 2 ou 3 linfonodos, isso faz diferença, não? O estudo incluiu até 3, né? Até o MINDACT incluiu até 3 também, mas assim, a população muito menor. Eu não sei o Rafa. O fato de ser 1 ou ser 2 ou 3 linfonodos, tem uma análise dessa, né? Tudo igual. Tem, mas assim, eu vou falar assim a minha opinião, né? Assim, o 3 linfonodos foi uma população muito pequena, o 2 menor e o 1 maior, né? Assim, foi, né? Assim, o que tem menos é o 3, depois o 2, depois o 1, né? Eu acho que tem até 2 linfonodos eu aceito pedir, 3 eu fico bastante incomodado, assim, na minha prática. 3 linfonodos. É lógico que assim, se você quer pedir, você está respaldado, mas eu ainda com 3 linfonodos eu fico bastante incomodado. É um fator prognóstico muito ruim, né? As curvas idênticas, né? Olha pra você ver de pré e pós-menopausa, impressionante. Né? Muito legal mesmo. Eu acho que ali, para a população na pós-menopausa, não resta dúvida, né? Essa análise aqui, né, Rives? Isso. Agora, é interessante falar para os meninos, a gente está ficando velho, né, Luiz? A gente fala assim, não, na minha época... Gente, essas pacientes todas iam para quimio antigamente, né? E o que vocês têm que pensar é o seguinte, no mundo inteiro, quando está analisando a custo-efetividade de assinatura genética, ela está sendo custo-efetiva. Você está poupando recurso. Só que a nossa sociedade não consegue sentar numa mesa, os nossos chefes, e falar assim, olha, vamos fazer, nós vamos economizar recursos. Então fica ainda dependendo de recurso de paciente. Então os países europeus, principalmente, que analisam muito a custo-efetividade, todos você fazer um Oncotype, você poupou o paciente de quimio. Todos. Vamos lá. 5 perguntas em 5 minutos, depois eu pedi um insight de vocês também. A paciente pré-menopausa 1 a 3 linfonodos positivos, então posso abrir mão do teste molecular, quimio para todo mundo. Sem indicação. Paciente pré-menopausa, linfonodo positivo. Infelizmente sim, né? Quimio para todo mundo. Quem sabe vai sair um estudo mais... Pós-menopausa, 1 a 3 linfonodos, eu peço o Oncotype, menor que 26 químio, 26 ou mais... Não, menor que 26 hormônio, perdão, 26 ou mais químio. Meio que deu uma regra no paciente linfonodo positivo assim. E eu coloco um asterisco no 3 linfonodos. Eu ainda fico bem desconfortável. Então, 3 linfonodos você quer fazer químio? Eu tendo a fazer. Vou fazer agora uma pergunta de generalista. Tipo assim, a ideia que eu tenho é que o teste molecular, ele te prediz pacientes que têm um subtipo histológico, um subtipo genético, né? Que é ruim para a químio, que a químio traz muito pouco benefício. Assim, eu imagino que
tenha se tratado muitas pacientes pós-menopausa desnecessariamente nos últimos 5 anos, só porque não tinha esse desenhozinho desse estudo. Você não acha que a gente está no mesmo dilema, não? Então, se pacientes talvez um pouco mais idosas, que você não queira Sim, muito fazer químio, claro. você não acha que você não fica tranquilo de que assim, essas pacientes se beneficiam muito pouco de quimioterapia, não? Não, eu peço, mas eu peço com ressalvas, porque eu entendo o seguinte: essa paciente foi um grupo muito pequeno nos estudos. Eu acho que vão vir mais estudos, incluindo todas elas. E lembra que a gente não pode esquecer, gente, nós estamos simplificando muito a oncologia mamária ali, colocando assim, tem o CNS, LM0, tal, tal. Lembra que você tem que lembrar do subtipo histológico. Pô, vem um lobular pleomórfico. Incomoda. Incomoda. Outro dia lá no grupo tinha um pessoal lá, o pessoal mucinoso, cribiforme, coloide. São pacientes de bom prognóstico, né? Assim, cribiforme você está autorizado a nem pedir, nem fazer química com axila positiva. Então, a gente nunca pode esquecer da histologia. O início da oncologia é histologia. Todo mundo sentou a bunda na cadeira e viu o microscópio da faculdade. Então, não esqueçam disso. Então, eu acho que tem outros fatores que entram, sabe, Luiz? Eu quero mais dados de 3 linfonodos. Outro dia no grupo lá, um pessoal pediu um oncotype para um paciente com lobular pleomórfico com 3 linfonodos, no outro grupo de um preceptor meu de Boston. Eu fiquei incomodado. Falei assim, pô, lobular pleomórfico com 3 linfonodos, se vier abaixo risco, vocês ficam confortáveis? Eu não fico. Eu não fico, não. Então, eu não peço o teste. Mas Entendeu? eu te fazer Eu acho que oncologista generalista. Você não acha que 3, 4, 5 linfonodos com um oncotype baixo que seja, numa paciente idosa, a chance de benefício dela é menor? Não estou falando didaticamente. Assim, a gente aqui está conversando sobre tratar muitas pacientes de forma desnecessária. Né? Se você pegar, no geral, 3% de benefício em QT adjuvante em pós-menopausa, se você pegar muitos subtipos, né, tirando o HER2. Assim, não te dá a impressão de que você é uma forma de você selecionar que você vai estar errando menos, assim? Estou falando isso como generalista, não Concordo especialista demais. da mama é outra coisa. O paciente vai estar no seu consultório. Eu concordo demais. Eu sou fã de assinatura genética. Eu só acho que assim, o linfonodo, quanto mais linfonodos, os meninos lá no Predictor, eu peço para eles brincarem, vai aumentando o número de linfonodo. O benefício da química vai aumentando. Entendeu? Então, linfonodo, gente, linfonodo é linfonodo. A gente tem que lembrar do grau alto, o lobular pleomórfico é grau 3, entendeu? Então, cuidado com 3 linfonodos, não fica medular. A expressão de receptor hormonal Exatamente. também, né? Você fala receptor hormonal positivo, qual que é a definição, né, Rafa? É 1, é 2, é 10, é 15. É fraco, Lembra o receptor de progesterona? Eu sempre falo com vocês, gente, lembra da progesterona. A progesterona é cinética ao estrógeno. Você tem um estrógeno positivo, uma progesterona negativa, essa doença é ruim. Às vezes tem um HER2 numa cruz, ou o HER2 low chegando aí. Entendeu? Então tem muita coisa. E lembra que o gene do HER2, né, Luiz? Está entre os genes analisados nos 21 genes do oncotype. Então você tem muita coisa para olhar, né? Assim. Mas Luiz, Vamos lá. rapidinho. Sim. Acho que para chegar na questão que você está querendo falar, eu tive 2 pacientes muito semelhantes recentemente, 80 e poucos anos. Uma era um T2N0 grau 3 e outra era um T2N1. Tá? A paciente do T2N0 era uma paciente com Alzheimer, dependente, tudo. Eu não vou fazer quimioterapia para essa paciente, eu não pedi o teste. A outra era uma paciente de 80 anos, fit, não tinha nada, não tomava um remédio para pressão. Mas eu não queria fazer quimio para ela com 80 anos. Pedi, infelizmente veio um alto risco. Então, assim, acho que o cenário para 3 ou mais linfonodos, às vezes aquela paciente que você realmente não quer dar quimio para ela, você pode dar uma chance dela vindo com um oncotype baixo risco, você fica mais confortável na sua decisão. Mas, realmente, a quantidade de pacientes dos estudos incomoda. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, tá? É porque para o oncologista generalista, 4 linfonodos é doença metastática. Né? A paciente não fez a PET. Vocês pediriam PET para alguém no estadiamento de mama? Vou pular para a pergunta 5. Para quem que você pede PET? Eu acho, é uma boa pergunta. Eu acho que paciente receptor hormonal positivo e HER2 negativo, eu acho que o benefício do PET é bem limitado. Eu acho que só às vezes é igual, por exemplo, uma paciente, mesmo com esse perfil molecular, com linfonodo supraclavicular, eu acho que todas têm que... N3, todas têm que vir com PET. Eu tendo, não é sempre... a gente não tem esse acesso, mas pacientes HER2 positiva e triplo negativo, principalmente com axila positiva, acho que todas essas pacientes tinham que ser estadiadas com PET. Mas, infelizmente, a gente não tem esse acesso, né? Mas é basicamente isso que eu me guio. Concordo totalmente. A quimioterapia na pré-menopausa, né, para todo mundo. Rapidinho, pai bola, um insight pessoal. Eu sei que essa pergunta não tem jeito de responder por Baseado em evidências.
baseado em evidências. Nós estamos fazendo químio, e a químio é citotóxica e ajuda a curar esses pacientes, ou vocês estão induzindo menopausa e por isso que essa paciente está tendo benefício? Um insight pessoal rapidinho. Bom, vai saber, né? Assim, a chance de você induzir uma menopausa permanente, ela depende do tipo de quimioterapia que você está fazendo e da idade da paciente e de características intrínsecas também da paciente, né? Se a gente pensar no ovário da paciente ali, que ele é um banco ali, cada paciente tem exatamente, um estoque. Então, para uma paciente muito jovem, que a chance dela ter uma menopausa permanente ali, eu acho que o benefício é da quimioterapia, é do tratamento citotóxico, e não de uma indução de uma menopausa, nem que seja transitória. Eu acho que a partir do que você vai chegando naquelas pacientes perimenopausa, principalmente naquelas pacientes que têm um menor risco clínico, aí eu acho que talvez a gente tenha tido um grande benefício da indução da menopausa do que da terapia citotóxica. Essa pergunta não tem resposta, né? Assim, todos os estudos, quando vem esses estudos, o Taylorex começou com isso, né? O benefício é da hormonioterapia, é da supressão ovariana, tudo é racional, mas ninguém tem esse dado. Agora, independente disso, o que eu acho que vocês têm que pensar é da seguinte forma: o que é mais fácil fazer? Vamos supor que você virou para o paciente, não, eu vou fazer supressão ovariana, vou fazer aqui uma gozerelina. Na primeira vez que ela volta, ela volta querendo te matar. Ela fala assim, eu nunca mais eu faço remédio na minha vida. Você acaba com a vida da paciente. O que eu estou querendo chamar a atenção? Às vezes é mais fácil você fazer um 4-doce-taxel e 5-fosfamida do que você fazer uma castração dessa paciente. Castração não é fácil, envolve muitas coisas, envolve relações conjugais, é um negócio que tem que ser muito discutido com muita calma, né? Você tem que ter sexólogo junto. Então esse raciocínio assim, é muito legal para papel, para aula, mas na prática não é tão fácil, entendeu? E eu sempre abordo isso com minhas pacientes. Você induzir uma menopausa numa paciente de 38, 39, 41 sexualmente ativa não é brinquedo. Teste molecular para NEL, indicar NEL, Dr. Buzardi gosta? Eu acho Vocês super gostam? legal a ideia, não tem na minha prática. Vocês sabem que eu sou um fã de hormonioterapia neoadjuvante, faço muito hormonioterapia neoadjuvante. Quando eu comecei a fazer isso no Felício Roxo, anos atrás, eu fui questionado por outros colegas. Depois da pandemia, esse negócio veio quente, né? Eu fiquei tão feliz, né? Eu aprendi hormonioterapia neoadjuvante com o Tomás Reiner, do Sul, né? Nosso amigo. Eu acho sensacional a ideia, Luiz, é você tentar predizer a resposta ao tratamento, mas eu aguardo novos dados. Eu acho que ainda está fresco ainda, sabe? Nós não estamos ainda, né? O racional é interessante, principalmente para neoadjuvância hormonal. Luminal B, né? Mas, assim, ainda é muito caso a caso. Para mim, é para estudo clínico ainda. Acho que nós ainda não estamos nesse patamar. Ribas elegeu Oncotype e o seu, Rafa? Oncotype. Acho que o que a gente tem que lembrar do MamaPrint, que o MamaPrint ele é desenhado para um tipo de paciente, né? Aquela paciente de alto risco clínico. O estudo do MINDACT ele foi desenhado para obter essa resposta. Paciente de alto risco clínico e baixo risco genômico, eu posso poupá-la de químio. Então, é essa que é a população. Eu acho que ali, nessas pacientes, tanto faz. A gente tem muito mais mão com o Oncotype, pelo menos eu tenho muito mais mão com o Oncotype do que com o MamaPrint. Então, é mais por costume mesmo, por ter a mão melhor com o teste, eu peço o Oncotype. Só aproveitar aqui. Eu pessoalmente, oncologista, né, tem uma birra dos 10 anos de hormônio absurda, né? Tem uma análise do MINDACT que eles tentaram conjugar o teste aos 10 anos e veio negativo, né? O benefício é até maior para pacientes low, né? Algum sentido de fazer algum teste molecular para tempo de hormônio em alguma situação? Não? Tinha o BCI? O BCI tem essa resposta. Eu já tive paciente que em São Paulo fez. Tá? Eu não tenho nenhum fluxo para pedir aqui em Belo Horizonte. Eu acho super interessante, acho que faz todo sentido. E a gente fez... Eu não tenho a birra do teste, eu tenho a birra de dar 10 anos. Não, mas assim... a gente o não teste sabe. Você acha que faz sentido? Eu acho que faz. Só complementando o que o Rafa falou do MamaPrint, o Pan50 eu nunca pedi. Eu tive uma paciente que ela tinha acesso, quase pediu, acabou pedindo um contábil. Uma crítica que eu tenho ao MamaPrint, que sempre me incomodou o MamaPrint, é o que o Rafa falou. O que é o MamaPrint? O alto risco clínico, baixo risco genômico, MamaPrint baixo, não tivemos benefício de químio, beleza? Beleza. O baixo risco clínico, alto risco genômico, eu também não tive benefício da quimioterapia. Então, não serve para nada. Olha a minha assinatura. Se eu pego uma assinatura que ela me fala que o risco genômico dela é alto, entre aspas, é o catatal, né? É o baixinho brigão. O tumor é pequenininho
e ele é agressivo, ele é valente. Eu não tenho benefício da quimio. Então isso sempre me incomodou no estudo do desenho do Mindact, sabe? Vamos esperar. Os europeus que me perdoem, mas o Cotap na cabeça atualmente. Vamos falar das novas adjuvantes, vocês me ajudarem nos estudos. Acho que foram 2, né, principais do ano passado, o Olympia e o falo que Monarch é ou Monarch? Monarch. Que é mais acho que fala bonito. Monarch mesmo, também não sei. Só do desenho aqui que eu acho interessante a gente falar, só dos pacientes, né? Pacientes que, né, tinham mutações germinativas de BRCA1 e 2, HER2 negativo, podia ser hormônio positivo ou triplo negativo. Isso é importante, Luiz, para os meninos. Germline mutation, viu, gente? Somática não entra, tá? Apesar de a gente ficar na dúvida e coçar o ovário, né, Dani? O ovário tem muito para somática e germline, a gente fica na dúvida, né? Mas, atualmente, para a mama é só germline. Pacientes com receptor hormonal positivo também, né? Exato. Sadios 2 ou 3, que fizeram quimioterapia neoadjuvante e não tinham resposta patológica completa. Isso. Acho que tinha que ter um tumor residual acima de 1 centímetro, tem isso? Doença de alto Tem esse volume, né, corte, Luiz? né? Independente do triplo Não ou é do... sem resposta patológica completa. Eu não sei se menores do que 1 entraram. No triplo negativo ali, ó, é maior ou igual a T2 ou maior ou igual a com um linfonodo. E no receptor hormonal positivo tinha que ter maior ou igual a 4. Que você chama Não, de isso é no tratamento, foi só adjuvante. Isso. Falando na neoadjuvância, a doença residual tinha algum tamanho? Não lembro. Né? De cabeça eu não lembro. É isso que eu estou na dúvida. Assim. Eu não sei se é igual ao CRATEX, qualquer residual entrou, ou se tinha que ter uma residual maior que 1 centímetro. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar. Bom, Eu acho que era qualquer um, mas para qualquer um? Eu acho, mas não tô com a cabeça fresca agora. Não. Para quem não fez neoadjuvância e fez tratamento adjuvante, se fosse tipo negativo, um TT2, PT2 ou N1 e hormônio positivo, mais 4 linfonodos. Fez, né, o tratamento adjuvante e entrou com olaparib nas doses usuais, né, 300 miligramas 2 vezes ao dia, ou placebo, 1 ano. Insights, doutores, do estudo. Estudo é positivo, né? Esse estudo com o olaparib foi o primeiro estudo que realmente eu vi um benefício convincente, né? Acho que a droga é outra, né? Acho que a Dani, que faz muito ginecológico, também pode falar. Naquele começo do ovário lá, ninguém conseguia tolerar o olaparib. O esquema de dose, né, Dani? Era tudo muito diferente. Era muito tóxico. Então, assim, hoje é um tratamento diferente. Hoje é uma paciente que eu considero, sim. É uma paciente que nós vamos ver pouco na prática, né? Essas pacientes são em torno, vamos pôr na população geral, em torno de 10%, né? Das pacientes vão ter alguma mutação em BRCA, mas para mim... Né, às vezes até menos, né? Na população geral, né? Aí você põe receptor hormonal, vai menos. Sim. E ali, eu acho, na minha opinião, o dado é mais convincente que o dado do CRATEX. Então, se eu tenho uma paciente que eu não tenho resposta patológica completa, para eu escolher entre CRATEX e entre o Olympia, eu escolho o Olympia. Só uma pergunta. Eu procurei muito eu não achei essa análise. Isso foi no ano passado, eu te confesso que essa semana foi tanta coisa que eu não consegui. Eu procurei uma análise se pacientes que fizeram neoadjuvância com cisplatina, com carbo no caso, né, os triplos negativos com CT, se eles iam ter benefício da olaplatina depois no tratamento. Alguém sabe se essa análise de grupo foi feita? Não? Tem um forest plot nesse estudo que, não sei se o forest plot está aí, deixa eu ver se você colocou, acho que não. Tem uma análise, aí, ó, o forest plot aí. Platina prévia, né? Olha lá, aí ó, a resposta. Né? É isso que eu estava querendo lembrar. Olha que interessante, olha o first plot, como é que alarga o intervalo de confiança, ele toca com quem fez platina prévia. Mas é pouca paciente, né? Assim, pouca paciente. São 30 pacientes que fizeram platina e 70 que não fizeram. Mas é o dado que a gente tem. Mas para quem fez a platina, o benefício parece ser realmente bem menor. Né? E outra coisa que nós temos que pensar, Luiz... Desculpa, né? Eu sou chato demais com isso. Não, mas é uma preocação que eu tenho, o seguinte, se a Dani quiser nos ajudar, porque eu tenho essa preocupação para a próstata também e outras doenças, que assim, a incidência de mielo, não é nem... A mielotoxicidade é muito presente, mas a incidência de mielodisplasia não é desprezível. Né? Nós estamos falando de um tratamento adjuvante. Então, se eu não me engano, no ovário, 4 ou 5% para pacientes que foram expostas à quimioterapia, que são pacientes expostos à quimioterapia, você pode ter 4 a 5% de mielodisplasia, ou seja, uma doença grave que a paciente vai ter.
né? Assim, acho que doença metastática e tal é outro cenário, que é o que a gente conversou nas mesas anteriores, que vocês não estavam. Tipo assim, o nosso threshold para fazer adjuvância tem que ter um pouco mais de cuidado, porque são pacientes potencialmente curadas, né? Então, assim, doença metastática, você, como o Corvelano gosta de falar, você abre as pernas um pouquinho, porque né, o paciente está prognóstico muito ruim. Mas eu fico pensando, pacientes que fizeram AC, dose densa, às vezes CT, né? Você vai dar uma droga que tem 5% de mielodisplasia para um benefício de 7%. Estou falando assim, é muito difícil essa decisão. Não estou falando que não tem que dar, nem nada disso. É só, né, incitando a discussão. E outra coisa que a gente tem que pensar, no estudo Olímpia, foi a menor parte das pacientes que foram expostas à platina, né? Mas essa paciente, virtualmente, ela não vai existir mais, né? Porque nós temos os dados do Brightness e os dados do Keynote 5. Nós vamos fazer platina para todo mundo num futuro bem próximo, né? Eu já faço sempre que eu posso platina, sempre que a medula me permite, eu sempre faço. Eu lembro até que 2, 3 anos atrás a gente teve uma conversa, eu ia até te fazer essa pergunta. Vou fazer. Você, acho que até acertadamente, você me falava que esperava um pouquinho AC. Se a resposta foi muito brilhante, você faz esses platinas junto. Perdão, se a resposta não foi tão brilhante, você incluía esses platinas. Se ela fosse muito brilhante, você poupava. Hoje é platina para todo mundo? Não, eu ainda continuo fazendo assim. Eu acho que assim, a axila positiva para mim é igual platina, desde que permita, né? Assim, a condição clínica da paciente. Na axila negativa, o tumor menor que 2 centímetros, ou até menor que 3 centímetros, eu tenho uma agora que eu acabei de reestadiar. Ela no terceiro AC, a gente repetiu a ressonância dela, justamente para eu saber se eu entrava com a platina depois e teve a resposta completa. É lógico que é a resposta de imagem, né, gente? Triplo negativo é traiçoeira. Eu brinquei assim, pode acontecer dar linfonodo vir positivo depois na cirurgia. Mas essa paciente eu poupei. Mas eu sou um fã de platina. Acho que eu quero a resposta patológica completa na minha paciente triplo negativo. Isso é um surrogate endpoint de sobrevida para mim mesmo. Vai fazer alguma diferença para vocês? Porque assim, o que eu fico pensando é que se tem essa zona cinzenta, né, da adição ou não, porque assim, o paciente que fizer platina e for para a resposta completa, você não vai dar o inibidor de PARP, ele não entrou nos critérios. Mas o paciente que fez cisplatina e não teve resposta completa, né, teoricamente talvez seja até um pior prognóstico, mas assim, teoricamente, se tiver essa zona cinzenta, né, de ser o mesmo alvo, você vai dar uma droga fútil, porque não respondeu lá na neoadjuvância, talvez não dê aqui. Isso vai incomodar vocês em alguma proporção? Não dá para fazer inferência? Me incomoda um pouco. Mas vai dar não, mas... Não vai ter jeito, né? A gente não tem a resposta. Né? Mas se a gente pensar e se a gente ainda pensar que nós estamos incorporando o pembro na neoadjuvância, e no desenho do estudo, a gente ainda faz mais 6 meses adjuvante, nós vamos fazer o que com essas pacientes que não tiver? Você troca elas para Xeloda, com esse racional, que eu acho que é um racional super válido. Se é aquela paciente, talvez, que você fala assim, nossa, se eu fizesse mais um ciclo aqui, ela ia ter uma resposta patológica. Será que eu continuo a mesma coisa? Então, assim, eu acho que o tratamento vai ser o padrão com pembro e platina na neoadjuvância, mas o que fazer na adjuvância é um grande ponto de interrogação. Assim, essa pergunta está no final, vou adiantar ela aqui, né? Porque a oncologia está incorporando tudo e não está tirando nada. Então, no pós-operatório dessas pacientes, vocês vão dar pembro, Xeloda e olaparib. Eu tive uma agora, viu, gente? Eu confesso. O Rafa sabe disso, um sofrimento danado. Eu fiz pembro com Xeloda. Fez pembro com Xeloda. Ela tinha feito pembro pré? Essa pergunta que eu faço, a paciente, eu sei que não tem resposta, tá? Mas se ela não teve resposta patológica com pembro pré, você vai fazer pembro depois. Perfeito. For what, né? Tipo assim, é muito difícil isso. Eu sei que não tem resposta e tal, mas eu acho que esse caminho não é o caminho ideal. Tipo assim, a gente está incorporando tudo e não está tirando nada. E outra coisa. É o desenho, né, com pertuzumab e Herceptin adjuvante. Cara, se o estudo tivesse tirado antracíclico do esquema, teria sido um estudo maravilhoso, mas assim, não respondeu nada. Desculpa. E outra coisa, nas pacientes que tiveram resposta patológica completa, a gente tem uma análise do próprio Keynote 522 que mostra que as pacientes que tiveram resposta patológica completa, independente do pembro ou não, elas vão praticamente iguais. Você vai fazer o pembro na adjuvância? Não sei. Você está fazendo o pembro na neoadjuvância, vocês me corrijam o dado, porque eu realmente não lembro. 1 em cada 10, não é isso? De benefício. De benefício? Sim. E lembra que não tem biomarcador, né, gente? Nós somos órfãos de biomarcador em mama, né? Denis Slemma acostumou a gente muito mal com o HER2, né? Então nós sabemos não sabemos quem é essa paciente que beneficia de imunoterapia. Não sabemos.
Esse aqui, Ribas, eu vou deixar para você e para o Rafa comentar exclusivamente. Se quer, eu tenho uma birra desse, eu sou birrento, né? Dábia mais ciclível adjuvante é de 2 anos, não é isso? 2 anos. 2 anos. Então vamos lá. Critério que mais de 4 linfonodos positivos. Eu sei que vocês adoraram isso, mas 1 a 3 linfonodos positivos com tumor em T3, um grau histológico 3 ou KI maior que 20. Esse aqui é o critério, não é isso? Isso. Ou seja, pacientes hormônio positivo, HER2 negativo, de mais alto risco, né? Ou Alto axila risco fortemente negativa, ou positiva, ou axila positiva com com tumor desses- grande, grau grande ou KI grande. O benefício... só para falar, gente, o Olympia... Eu estou na frente da câmera, né? O Olympia não tem sobrevida global ainda, né? Não. A apresentação da ASCO desse ano foi nos que esse dado a gente já tinha, né? Da adjuvância, não é isso? Isso Sim. foi uma Atualização. uma análise Esse dado de da 15... adjuvância a gente já tinha, Como- já tinha antes. tem- Agora foi das pacientes que foram a neoadjuvância e não tiveram Não, resposta. foi o seguinte, foi um follow-up Então me de ajuda. 15 meses e depois agora no final do ano na Plenary Sessions da ESMO, eles fizeram uma nova análise com 27 meses de mediana de segmento. Vocês querem comentar os resultados, por favor? Olha, eu acho que assim, a aqui- primeira coisa. Aquela primeira análise dos 15 meses era uma análise que incomodava. Por quê? Porque se você via os outros inibidores de ciclina, os comportamentos deles, com a mediana em torno dos 12 meses, a curva era muito parecida com a curva do Monarch. Então, me incomodava um pouco. A gente tem sempre a gente tinha aquele racional de como que os inibidores de ciclina foram praticamente iguais no cenário metastático e na adjuvância eles não estão se comportando assim. Então, a primeira pergunta que a gente sempre faz, será que de fato o abemaciclib é uma droga diferente do RIB e do Palbo? Hoje eu acho que parece que sim. Então, com esse dado do follow-up maior, e a curva abrindo e tendo ganho de sobrevida global, inclusive naquela população que era de 1 a 3 linfonodos com grau 3 ou com KI67 maior que 20%, aí eu acho que, assim, o Eric Warner falava isso muito, né? Estudo com ganho de sobrevida global é muito difícil de você fingir que o paciente morreu, né? Então, é difícil você desconsiderar um ganho em sobrevida global. Então, aí, para mim... O Monarch deu sobrevida global agora? O Monarch deu Nessa sobrevida atualização global. foi sobrevida global. Foi sobrevida global. Então, aí eu acho mais difícil a gente ignorar. A grande questão aí, né, Luiz, a gente tem que lembrar o seguinte, falando para os meninos assim, igual o Rafa falou, na doença metastática a gente sabe que as drogas são parecidas, com um perfil de toxicidade diferente, controle de cardíaco, parará, beleza. Como tudo na oncologia, vem do metastático para adjuvância. O perfil dos pacientes selecionados em cada estudo, eles são muito diferentes, né? O Monarch fez 2 anos, o Penélope 1. Quem pegou as pacientes de mais alto risco foi o pessoal da ABEMA. Então, aquela famosa frase da oncologia que a gente escuta há anos e anos e anos, ela nunca pode ser esquecida. O benefício é proporcional ao risco. Se você pega um paciente de mais alto risco, o benefício pode ser maior. Agora, e será que o ABEMA está fazendo o quê? Realmente está curando a paciente ou está atrasando a recidiva? A gente não sabe disso ainda, né, na minha opinião. Mas igual o Rafa falou, a gente tem o dado na mão, é uma paciente que a gente sabe que a químio não tem um efeito tão benéfico. Então, você ter uma droga nova, a gente fica bem mais animado, né? Assim, a gente fica esperançoso. Mas, na minha opinião, eu queria que fosse uma sinergia dos estudos de Ribo, Palbo e ABEMA também na adjuvância também. Então vamos lá, rapidinho, porque nós estamos com o tempo muito em cima. A mutação do BRCA e triplo negativo com doença residual, eu não sei, eu fiquei com esse negócio da cabeça, depois a gente confere. A olaplatina e xeloda ou faz os dois? Não dá para fazer os dois, você vai ter que escolher Se for BRCA mutado, vai ser olaparib, né, Rafa? Eu acho que se for BRCA mutado é olaparib, né? Esquece xeloda. O dado, porque o dado do Creitex a gente tem que lembrar, né? O estudo ele não foi desenhado para ter essa resposta do ganho de sobrevida global no tipo triplo negativo, né? Foi uma análise de subgrupo que mostrou que na população geral o estudo foi negativo, mas que na população triplo negativa a gente tem um benefício do xeloda. Então, para mim, o dado com o olaparib é mais convincente. Aqui o Ribas já respondeu da outra vez, dos outros subtipos histológicos, não vou voltar aqui.
né? O subtipo é tanto para o mal como para o bem, né? Assim, um mucinoso, um colóide, um cribriforme, você fala, vai ter um contato de baixo risco, provavelmente. E os lobulares pleomórficos, os medulares trágicos, assim, você tem que tomar cuidado com isso. Esses tumores são raros, né? Pois é, mas você extrapolaria para esses dados? Eu não sei qual que é a frequência disso Não, para eu BRCA, respeito muito a histologia. Não, eu respeito muito a histologia mesmo. Eu acredito muito em histologia. Onde começou tudo da gente é histologia. A mesma população, né? A gente está brincando aqui do triplo negativo, mas no paciente positivo, com mais de 4 linfonodos, por exemplo, né? Você tem o Olimpiá positivo e você tem o Monarch positivo. Qual que eu vou dar? Vou dar o Laparib ou vou dar a Bemaciclib nessa população? Nós temos dados sobre a vida global pro ABEMA, então eu prefiro, a minha preferência é o ABEMA. Se vier um dado de sobrevida global positivo com a Laparib, a gente pode até repensar, mas eu acho que o racional de você dar um inibidor de ciclina para uma paciente receptor hormonal positivo é mais interessante do que o inibidor de PARP. E eu queria ser um dos próximos capítulos, né, Rafa? Tá tudo tão recente, né? Concordo, mas assim, eu acho que tá recente ainda. Acho que essa resposta ainda a gente pode mudar de opinião ao longo do tempo ainda. Mas por enquanto, a BEMA. Por enquanto, a BEMA. Alguém vai dar os dois? Acho meio Eu difícil, acho que né? seria intolerável. Acho que não seria possível. Só uma pergunta, uma dúvida pessoal do generalista. Eu tenho 2 estudos, se vocês querem comentar sobre eles, o PALAS e o Penélope, que são negativos do inibidor de ciclina nesse mesmo tipo de cenário, né? Por que o Monarch é positivo e esses estudos são negativos? E assim, eu tenho 2 negativos e tenho um positivo. Em vários cenários de doença, isso me faz não dar a droga. Por que isso faz vocês darem a droga, no caso? Igual eu falei, para mim os estudos são totalmente diferentes em termos de recrutamento. Para mim, os Você pesquisadores... selecionou paciente de mais alto risco, Nossa, completamente diferente. Você vê o perfil das pacientes são completamente diferentes. Quem selecionou paciente de mais alto risco mesmo foi estudar a BEMA, foi o Monarch. Mais tempo de adjuvância. Então, assim, eu acho que a gente está comparando coisas diferentes, sabe, na minha opinião. Mas gostaria do dado do RIB, do Coisa PALB. diferente, você fala que é só pelo risco que a paciente tem. Sim. Isso. Eu ainda acredito que as drogas são de fato um pouco diferentes. Eu acho que elas são um pouco diferentes. A Só gente porque vê... o ABEMA não dá férias ou alguma outra? Não, Porque o eu pessoal acho que comenta assim, muito isso, né? a Atuação molécula da é ciclina, diferente, a molécula é um pouco diferente, o perfil de toxicidade é muito diferente. A gente vê que o ABEMA mostrou a atividade num cenário metastático isolado, os outros não mostraram. O ABEMA tem alguma atividade após a progressão com os outros inibidores de ciclina, o que não é verdade com eu não acho que é um fator preponderante. Eu acho que a população selecionada para os estudos é o fator preponderante para a gente ver esse benefício. Mas eu ainda acredito que essas drogas são um pouco diferentes. Vamos falar agora de doença avançada do TDXD. Revolucionou a oncologia, né? Vamos combinar, né? Assim, acho que anticorpo, droga conjugado. Eu vou fazer só uma brincadeira com você aqui, Ribas. Nossa, pessoal, eu sempre te falei que o TD1000 era ruim, né? Você lembra disso, né? O Santo Antônio lá atrás, que eu falei que esse negócio era muito ruim com a Emília, se você desse no braço... Marcinho, agora não pode. Mas eu falava isso com ele, eu falava isso com ele, ele. não falava, Marcinho. Assim, se o braço controle do Emília não fosse lapatinib com Xeloda, cara, que não tinha dado positivo, não. E no Catherine também, né? Se tivesse um braço trastuzumab com Xeloda, né? Também. Pode ser Taxol, cara. Mas eu não vejo. Tem um até com TDXD, né? No modelo do Catherine, não tem? Do Catherine? Previsão para 2027. Tem, Você dá o trastuzumab deruxtecan sem resposta patológica completa. Igual é o Catherine. Tem Destiny de tudo quanto é número. Aí vai matar de uma vez, né? Mas tudo bem. Para te deixar feliz, só perguntas, né? Isso aqui foi só se vocês quisessem usar. Então, só ainda na doença inicial, só que agora falando de HER2 positivo. 5 minutos. Sim ou não? APT ou ATEMPT? APT. APT. Qual o seu esquema de trafico? Vocês lembram a diferença? Né, assim, não? Um foi o TH, né? O APT e o TH, o ATEMPT entrou o trastuzumab tanzina, né? O cavalo de Troia, né? Você deu o Herceptin Taxol ou você deu o Herceptin Taxol disfarçado? Qual o seu esquema de tratamento preferido para HER2 neoadjuvante? Por que vocês não gostam do TRAIN2, que eu acho tão bacana? Quem falou que a gente não gosta? Vocês não gostam. O expert em mama não gosta de TRAIN2. Eu tenho falou? Pelo contrário. Tranquilo. Assim, docetaxel e carbo não é tão difícil de dar para paciente mais jovem.
Mas carbitaxol Não. semanal é bom demais, né? Tranquilo, eu acredito demais no Train 2. Mesmo a excelente. taxa de Eu resposta acho que- patológica completa e tal. O que me incomoda são 9 ciclos, né? Respeitamos os 9? Ah, eu acho. Eu acho Quer fazer o estudo, quer faz o fazer, estudo. Faz os respeita, 9. Além do Kettering, para que serve TDM1? Para mais nada? Não, peraí, Essa eu calma. vou Gente, responder. é importante a gente falar o seguinte, a gente quer a evolução da oncologia, a gente quer que tudo melhore, mas assim, a gente tem inúmeras pacientes, o primeiro cavalo de Troia que surgiu é o TDM1, a gente tem inúmeras pacientes com doença zerada com TDM1. Com anos, né? Com Emília, com anos, tá? Então, assim, eu acho que realmente o Deruxtecan veio para dar uma cotovelada, um soco no nariz dele, vai vir o 03 em breve, ele ainda não é, ainda teve até a prova de título agora, que deu uma confusão danada aí, duplo bloqueio, TDM1, Deruxtecan, é o que a gente tem em bula agora, essa sequência, a terceira linha metastática. Mas a bula tá bem A bula sambarelova, né? sim, é controverso, mas assim, é só porque assim, o TDM1 não é bater em bêbado, não. É uma droga que eu acho que tem que respeitar. É uma droga importante que salvou muita paciente com progressão nos modos do Emílio, sabe? E lembrando que Lapatinib e Xeló, Luiz, que é mais velho também aí, o esqueminha Ruim. ruim. Landscape. Então, Você assim, lembra do Landscape, um fase 2 que tem você ação tá em- doido. Então, assim, metade TDM1, central, outra coisa, eu né? respeito demais Mas agora TDM1. acabou também, né? Mas Vai Deruxtecan enterrar. realmente é um cavalo de Troia, o payload muito mais forte, mais droga ofertando, libera mais no microambiente tumoral. A droga é completamente A droga é diferente, né? impressionante. Mas também lembra de uma coisa, a gente não pode falar, né? A droga também é mais tóxica. TDM1 é muito menos tóxico que Deruxtecan. Tá? Nós chegaremos lá. Cuidado. A 4 eu vou pular. A Neratinib para alguém, vocês usam? No. Não. Não. Tá, então vamos falar Cavalo de Troia aí, ó. da doença avançada. Vamos falar do Destiny, né, do transfusumab deruxtecan, que sim, foi estrela para várias doenças aí, para a mama não foi diferente. Como o Ribas falou, assim, vou só chamar a atenção que eu estava lendo isso essa semana, eu achei muito legal isso, porque só falando para os residentes, né, o transfusumab deruxtecan, ele tem a questão, né, vai ligar no HER2, o payload, sabe qual que é a tradução? Eu botei no Google, o payload é carga útil. A carga útil é um inibidor da topoisomerase extremamente potente, né? E ele tem um efeito, acho que isso eu achei muito legal, esse efeito aqui, ó, bystander, que a droga age em células que não são HER2 positivo, que estão em volta. Muito bacana isso, né? Então, teoricamente, você atingiria aquele conceito de heterogeneidade tumoral com a droga, né? Que você tem ação nos pacientes que são HER2 e talvez em algumas células não HER2 em volta. Mas Não sei isso se é também esse o pode segredo explicar da um droga. pouco a mais da toxicidade. Lembra disso também, né? Não é só a atividade maior também, não. Mas é muito legal. Esse aqui foi o da ESMO, o Destiny 03, né? Tinha tido 01 antes, igual o Ribas falou, que realmente foi, né, já tinha sido muito comentado. Aqui são pacientes que a diferença foi que esse estudo foi apresentado, eu trouxe ele ao invés de trazer o 01, que o 01 é o que é aprovado, né, em terceira linha. Esse aqui é na segunda linha, comparando o Deruxtecan com o TDM1. Não, espancou. Espancou. Né? Esse waterfall meme, plot aí né? é maravilhoso, né? É Assim, É. os meninos sabem, né? Todos os pacientes com a barrinha para baixo responderam, né? Então, assim, olha o gráfico. É uma coisa, assim, impressionante, né? Impressionante mesmo. A resposta, aqui Ribas, olha isso aqui. Resposta completa. Não, Cara, fica plano esse ali, né? negócio É assustador mesmo. é No bom sentido, né? incrível, né? Tipo assim, eu realmente acho que é... Não, vai ganhar, vai Você não chegar. estava aqui porque a Paulista fala practice change, a gente fala, mudou para nós. Mudou demais, assim, desculpa, essa mas vou curva- adiantar. Alguma dúvida do que fazer na Não, progressão? De forma alguma. E Só lembrando- lembra assim, não tá em bula, tá, gente? Então, por favor, não adianta falar pro seu paciente segunda-feira que você não vai conseguir. Então, cuidado com isso. Até a bula chegar no Brasil demora. Você chamou a atenção para a toxicidade, o que eu leio, eu nunca usei, te confesso, mas é pneumonite intersticial, não é isso? Algum insight da pneumonite, não? Assusta um pouco a forma que eles desenharam o estudo nisso. Pneumonite grau 2 já é suspensão definitiva. Eu acho que eles vão mudar isso depois, tá? Eu acho que toda droga nova a gente vai pegando Eu não sei, mão. eu vi alguém comentando que você teria que fazer uma tomografia depois do primeiro ciclo. Não. Isso Na verdade, é muito guiado por sintomas. Se precisou de corticoide, já meio que suspende. Eu acho que é assim. Você lembra de imunoterapia quando começou IP, aquelas doses de IP, tudo a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que, na minha opinião, vai ser isso. Mas assim, diferente do TDM1, que a gente tem a questão da plaquetopenia, alteração de transaminase, né, Rafa? Que é uma coisa bem sutil, não dá alopécia. Essa droga dá alopécia, dá mais náusea, dá mais vômito. Então, assim, a droga é muito boa, mas ela, pelo efeito bystander,
acaba realmente causando mais efeito colateral. Não vai ser tão simples. Não vai ter tão simples TDM1, não. TDM1, o pessoal lá de Brasília brincava comigo. É igual o trastuzumab, toma cowboy, sem gelo. Vai tranquilo. Agora, deruxtecan não é assim. TDM1 é igual o da Herceptin com Taxol, né? Também. Não tem toxicidade quase nenhuma, né? Desculpa, eu estou brincando. Mas é isso mesmo. Cara, aqui, eu achei esse slide, foi em alguma aula de comentário e tal, não sei o quê. Eu estava vendo, é impressionante mesmo, assim, como que mudou a história, né? Eu lembro de ter visto esse slide, esse aqui é o PFS pós-progressão a trastuzumab e Herceptin. Você lembra? 2 anos, né? 25 meses. Você Aí eu estava lendo, eu queria que vocês comentassem isso. Eu estava lendo a respeito de um update do Cleópatra. 20%, follow-up de 8 anos, 20% das pacientes sem progressão no Cleópatra. Eu acho esses números absurdos. É igual imuno, cara. Não. Assim, né? Assim, incrível a mudança dessa doença, né? Assim, o negócio... Lembrar do Deruxtecan que principalmente no Breast 1 você tinha a média de linhas prévias era 6. 6 linhas. Você tinha sétima paciente linha. Com 26 linhas, tinha né? paciente com 26 linhas. Eu não sei nem o linhas. que esse paciente tomou com 26 linhas, mas tinha. Do Destiny 1, a sobrevida é 2 anos, né? Uma coisa assim. Isso. Eu não lembro do dado certinho. Acho que é 2 anos. 2 anos pós 6 linhas. Pós 6 linhas de média. Incrível. E até teve o Denis Lema, acho que você estava até nessa aula presencialmente, lá que ele teve em São Paulo, 2019, Sim, do Busangue. que ele fala como... Ainda bem que você falou 2019. Foi 2019. Você está conversando aí. Ele fala que, assim, que tem um subgrupo de pacientes que vão estar curadas mesmo, e aí ele toca isso na aula. Ele fala, olha, aquelas pacientes que têm resposta completa no primeiro exame ali de restadiamento ali, eu fico confiante que essa paciente de fato tem uma chance de estar curada. As outras que tem sempre aquela pergunta, né? Você para quando? Exato, eu ia te provocar isso agora. E aí, eu suspendo o pertuzumab e Herceptin para, quando? ele fala que Baratinho essas e tal, não tem problema de manter. Ele né? fala que essas pacientes que têm uma resposta drástica e rápida, ele tende a suspender o tratamento. Ele não falou, não lembro se ele falou o tempo, mas ele tende a suspender. Eu perguntei para ele, pessoalmente, a gente estava no preceptor lá, e eu perguntei para ele, a paciente do estudo do filme, a Bárbara, que fez trastuzumab isolado do fase 1, ela já está viva até hoje, a paciente do filme, que vocês têm que ver esse filme, já falei com os meninos, ele suspendeu depois de 20 anos. E eu e o Cris de Brasília, perguntando para ele, o Cris tem pacientes com resposta completa por TDM1. E eu também, quando? Ele, pelo menos uns 10 anos, né, assim. Mas, assim, todo mundo fica morrendo de medo de suspender, mas que é brilhante, né, gente? É só para os residentes entenderem, né, Luiz, assim, hoje em dia fica parecendo papo de velho, mas, assim, imagina que essa doença na década de 80, gente, ela era um triplo negativo. Assim, ele era como se fosse um triplo negativo, que você descobre um receptor era o pior que prognóstico. você passa, de repente, a controlar a doença de todo mundo. Era uma coisa absurda, né, Dani? Então, assim, no SUS a gente pegou isso sem isso. Então, assim, a história mais bonita da oncologia, até a gente morrer, com certeza. Sem dúvida alguma, né? Sir Dennis Slim é o cara. Olha o anti-PD1 aí, querendo se enganar. Desculpa, velho. O Luiz lembrou Dennis Slim espanca todo mundo, velho. Anti-PD1 aí. É tão bom que, assim, a gente fez até a sequência das mesas, foi do mais chato para o menos chato, né? Então, GI começou, óbvio. Depois era para ser mama, depois uro, depois pulmão, né? Mas assim, é porque agora o pessoal do GI que quer ser pulmão, né? Aquele slide ficou bom em cima, pode falar. Quero ser o novo pulmão. Aquilo foi um insight bom. Mas o pessoal da mama está feliz agora porque tem uma droga nova também, né? Porque tem anos que os caras estão tentando enfiar imunoterapia na mama para eles ficarem felizes, mas eles não, assim, muito pouco benefício, né? Mas agora vocês estão mais... do Tucatinib, vocês falam nos comentários, e aqui também só por causa dos comentários, isso também eu acho brilhante, né? Esse HER2 low aí é brilhante, é bom deixar para vocês. Quantos ciclos de docetaxel, senhores? Quando eu faço Cleópatra? Eu faço 6. Eu faço 6 e suspendo. Ribas, tem um estudo Peruzzi com Taxol? Não tem um treco desse? Acho que chama hormônio. Peruzzi? Não, pertuzumab, Herceptin, Taxol? Não tem com Taxol não sei como é que é o nome e do tem estudo. com Navelbine também. Acho que é Peruzzi. Por que a gente não dá Taxol, senhores? Eu dou Taxol tranquilamente. Tranquilo. Tranquilamente, totalmente intercambiável. eu Eu não uso Taxol na doença metastática mais. Eu não Poxa, uso. bacana. Eu uso Taxol. Você por causa da posologia. Tem né, alguma gente? paciente que Às vocês vezes a paciente do usam interior, com às vezes a hormônio? paciente...
Desculpa. Eu tô achando isso ótimo, tá? Que só posso... Tranquilo. Só lembra você faz como? eu faço semanal. Eu faço semanal. Então, assim, eu prefiro fazer paclitaxel do que fazer docetaxel. Perfeito. Tá? Alguém para dar o duplo bloqueio com hormônio? Ou você faz a químio e depois mantém com hormônio? Na pós-menopausa, você pode fazer. Sem químio? Só lembra... Não, você faz a químio. Pois é, você faz a químio. Não tem alguém que vai fazer só... tirando a paciente frágil. Não, você tocou num ponto crucial, que o Mauro e o Rogerinho, a pergunta do Luiz, ele falou assim, olha, você tem alguém que você faz duplo bloqueio com hormônio? Gente, o Cleópatra foi para pacientes com meta visceral. Então, vocês vão ter problema em alguns convênios para autorizar a paciente com alto volume de doença óssea exclusiva, autorizar duplo bloqueio, mas químio. A possibilidade de você coçar para fazer duplo bloqueio químico para tentar reverter aquele microambiente tumoral ali, tá? Convênios bons têm dificuldade. Então, lembra do Cleópatra. Eu acho que, igual a Rafa falou, aquela paciente que não precisa de taxa de resposta, eu acredito no bloqueio com hormônio, sim, mas cuidado na hora da linha da autorização, tá? O auditor pode pegar pelo pé aí mesmo, tá? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. E lembrando que nós não temos dado para tamoxifeno junto com o bloqueio anti-HER2, né? Então, paciente na pós-menopausa, você teria que Teria que castrar. Na pré-menopausa, você teria que castrar essa paciente. E aí, você passa de um tratamento que as pacientes vão lá tomar cowboy, né? E passa a acabar com a vida dela. Então... Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, tinha uma análise na adjuvância, não sei se vocês vão lembrar disso, que a paciente HER2, ela ia muito pior com tamoxifeno do que do iromatase numa neoadjuvância hormonal. Eu lembro de você falando isso para mim, Você eu não lembra? lembro desses estudos. Tem umas análises assim, que a paciente HER2, ela tem um microambiente ali que ela expulsa o tamoxifeno da célula. Que, assim, teoricamente, assim, isso in vitro, né? Assim, e tinha algumas análises, assim, quando você olhava a resposta de paciente que foi para... Esses estudos, eles não randomizavam para ter HER2 ou não, os estudos eram mais antigos. Quando você for olhar depois, aí você fez o HER2 dessas pacientes, a resposta do tamoxifeno na HER2 positiva ela era pior do que a do inibidor da aromatase. Então, assim, é uma pena a gente não explorar isso mais, né? Aquela Muito história do antraciclo com o inibidor da topoisomerase 2, né? Tipo assim, é uma pena a gente não olhar isso para não selecionar os pacientes. A triplo negativo com PDL1 positivo. Porque nos Estados Unidos suspenderam, imuno. Keynote 355 ou eu faço ateso. Ateso? Eu faço já fez? Eu nunca fiz. Mas eu acho que tem dados. Posso estar errando o Keynote aqui. Mas um Keynote da... 355. Keynote 355. O 522 é o anel de neoadjuvância. O dado do ateso me incomoda um pouco. Por ser hierárquico. Me incomoda um pouco. Eu acho que quando a gente tiver o pembro disponível para a gente que ainda não está, eu vou dar preferência ao pembro. Mas não vejo também problema. Se você vê uma paciente que é positiva pelo Ventana, eu não vejo por que não fazer. O que me incomoda ainda em imunoterapia é que a gente não tem um biomarcador. Não sei se teremos. Mas assim, um é PDL1, outro é Ventana, outro é DACA, outro é CPS. É uma confusão danada. Eu acho que esse é um problema ainda menor do que quando a gente fala de trazer imuno para adjuvância. Porque a gente discutiu muito em rim. O que me assim, na doença metastática, você pegar um triplo negativo, se você não fizer imuno para essa paciente, desculpa, né? Eu tenho 4 pacientes com resposta completa, Luiz. Um triplo negativo metastático. Mas com imuno. Não, com imuno. Se você não fizer imuno para a paciente, você vai fazer o quê? É isso que eu estou falando. Assim. Você vai fazer o quê? Essa paciente tem um prognóstico péssimo. Então, assim, você fazer imuno para essa paciente e tentar acertar um que é PDL1 positivo realmente. Então, assim, mas vamos supor que me incomoda pouco extrapolar na metastática. Agora, na adjuvância, muito paciente curado, a gente precisava melhorar isso. Não dá, né? O tempo está estourado. Eu estou em mama, o tempo está estourado, gás. Receptor hormonal positivo, dá para usar o inibidor de ciclina na segunda linha? Porque não tinha, até pouco tempo, acho que não tinha ganho de sobrevida global nesses estudos, né? Dá, Ribas. Eu acredito no volume de doença, eu sabe? Pensando assim, em velhinhas que você fica lá, pô, vou dar inibidor de ciclina, ela vai passar mal e tal. Eu já usei segunda linha, já usei em primeira, eu acredito na droga independente da linha. Eu acho que tem um grupo de paciente com oligometastática, né, Rafa? Com metástase única, que dá para você postergar esse inibidor de ciclina mais para frente. E não é fácil o inibidor de ciclina como não é, né? Não é uma droga fácil. Vocês usam muito, eu não tenho. Não dá. De perto, eu não lembro uma paciente
de riba ou de palbo que tolerou por causa de neutropenia dose full, não lembro. Então E a vou brincar com eu vocês. tenho pacientes que 2 anos de abemaciclib adjuvante. Eu lembro de um dado que falava que 40% das pacientes em hormonioterapia abandonavam o tratamento antes de finalizar a adjuvância. 2 anos de abema adjuvante. Dá? Ó, eu vou te dar a minha experiência. Eu comecei o primeiro tratamento meu adjuvante tem 1 mês. A paciente voltou agora. Ela está tolerando super bem. Teve uma diarreia grau 1, está tolerando super bem. Eu tô com outra que está no cenário metastático, a abema está internada, tem quase 3 semanas por Vai causa da ficar com a diarreia. diarreia grau 1, grau 2, 2 anos pra você ver. Não. É igual eu te falei, ela está tolerando super bem, mas no primeiro mês. Me pergunta daqui 6 meses. Tô brincando. Me pergunta daqui 6 meses. Tem alguma paciente que eu deveria fazer químio, que é receptor hormonal positivo? Tipo assim, life threatening, eu fazer químio ao invés de fazer hormônio mais inibidor de Pra mim é ciclina? só crise visceral mesmo, né? Nós estamos com a Paciente paciente internada muito lá ruim. hoje, com a paciente que está judicializada inibidor de ciclina, só que ela está com linfangite pulmonar. Químio. Gente, é químio. Já pedi lá para a doxaposmol, Rogerinho, vamos ver se a gente começa segunda-feira, entendeu? E só os comentários de vocês, porque eu acho isso aqui muito brilhante, cara. Tipo assim, o HER2 low, vocês acham que vai existir mesmo? Vai. Já existe, né? Já existe. Já existe? Você acha que já Otto pode falar Metzer já mostrou pra gente, né, Rafa? Isso aí já existe. Dá uma pincelada no HER2 low para os residentes, assim, o que é e o quanto que o TDXD funciona nesse cenário, assim. O HER2 low ali, se a gente contar ali no gráfico ali o pie chart ali, ele é a maior parte dos tumores de mama, né? E é interessante a gente ver como que essa a gente estava discutindo isso quando a gente pedir imunohistoquímica de novo. É o HER2 uma cruz e 2 cruzes. É o HER2 uma cruz e 2 cruzes. Agora, não? O HER2 low é uma cruz, né? O 2 cruzes não entra? O 2 cruzes. O 2 cruzes, se FISH negativo, ele entra. Sim, exato. Uma cruz e 2 cruzes. E o que é interessante é porque a gente vê esses pacientes, como que é feito o diagnóstico ali no laboratório, né? Então deixa muita dúvida, né? Eu dei uma aula recentemente pro pessoal da massa lá. Você pega uma pontinha ali que está com a definição de 3 cruzes, a coloração na membrana inteira, forte intensidade, em mais de 10% das células. Mas você vê um monte ali que tá, às vezes é a menor parte do tumor, às vezes são aquelas 10% de células que estão ali e o resto tá num HER2 low, né? E muito pelo bystander effect ali, eu acho que a droga entra ali por aquelas que expressam mais ali na membrana, mesmo que sejam 2 cruzes, uma cruz tem uma... E a partir dali ela consegue permear o resto do tumor. Eu acho que é um racional fantástico. Eu não lembro do dado, mas é o trastuzumab deruxtecan em pacientes politratados, não é isso? Uhum. Bem politratados, não sei quantas linhas, mas tipo 30% de resposta, 40% de resposta. Sim. É um fase 1, né? Eu vou fazer um exercício com vocês. Lembra suas pacientes luminais B, receptor hormonal positivo, com HER2, uma cruz? Lembre como é que essas pacientes suas vão piores. Lembre isso na prática clínica. Pode reparar. Já chegou, na minha opinião. Acho que é questão de tempo, é questão de aprovação, que no Brasil às vezes demora 20 anos, né? Mas tem o fase 3 em andamento, né? Na hora que chegar o fase 3, na hora que chegar o fase 3 vai vir. Deixando de lado, né, regulatório. Hoje, se você tivesse essa paciente, você daria o trastuzumab deruxtecan se você pudesse? Eu daria. Porque eu não lembro, é fase 1, é fase 2, eu te confesso que eu não lembro. Não, esse é fase 1 que você está falando, eu acho. Ele tem fase 1. Lembrando que o 01 é fase 2, né, gente? Assim, nós estamos ainda... A droga é tão boa que no fase 2 ela já tem fase 3 em andamento, tanto na doença metastática quanto na doença inicial. Fase 3 é um sonho pra gente chegar a esse todos, mas vai chegar, né? Só o pessoal da indústria, o trastuzumab deruxtecan é de quem? É da AstraZeneca junto com a Daiichi. Acertou, hein? Puxa. Senhores, nós que agradecemos. Muito obrigado. Acho que eu falo a mesma coisa que eu falei no Rim. Me diverti demais. Muito bom. Aprendi um bocado. Né? Eu, como especialista em tumores raros, fico muito feliz de ter podido participar com vocês. Hein? Nós que agradecemos. Excelente discussão. Ótimo, vou aproveitar que o meu capitão e chefe está aqui. Fazer agora um agradecimento em público, porque hoje eu sou médico oncologista do Felício Roxo, tenho, né, muita satisfação disso, graças a você sabe disso. Né, queria te agradecer toda a confiança.
você e os amigos próximos, né? Mas você como... Nós que te agradecemos, você sabe a minha opinião. Fico muito em dívida e você sabe que vai ser uma gratidão eterna. Você está agregando muito pro Felício Rocha, você sabe que para mim você é o maior oncologista de Minas Gerais disparado, isso não é brincadeira. Piada. E nós te agradecemos. Em breve vão ter mudanças boas no hospital, né? Vão ter uma corrida de leito unificada, vai ser muito bacana isso tudo para agregar mais, vai ser muito bom para discutir mais casos. Eu que te agradeço, é o hospital que reforça com você. Obrigado, professor, sou muito grato. Vamos fazer o pulmão? O doutor Alexandre está ponderando aqui que talvez o HER2 low seja só uma cruz. Eu confesso, não lembro. Vamos dar uma olhada no doutor Google. Nós vamos terminar no pulmão. Dá ainda? Cansamos? Acho que dá, né? Acho que dá. A gente se diverte. Doutor Robson Borges, por favor. Doutora Helena Cuba. Ô, Ricardo, vem cá também, cara. Senta aqui. Senta aqui. Não, vamos falar um pouquinho também. Eu sei que você estuda pulmão também. Senta aqui, cara. Vamos colocar aqui, ó. Essa paciente é um caso clínico da minha prática clínica, que foi bem difícil. Esse aqui eu vou ficar perguntando, não, esses tem que é pegadinha, a gente tem que perguntar, não, né? Assim, o cara vai para o congresso, pega um caso pegadinha, fica estudando a noite passada toda, chega lá na hora da plateia e vai perguntar para o sujeito, né? Mas isso aqui é só uma dúvida pessoal, mas só para a gente mostrar como que às vezes é difícil, até numa coisa simples. A paciente de 63 anos, sem história de tabagismo, com quadro de tosse e durante o propedêutico, identificou 2 lesões em pulmão direito. Ela fez o PET, ela tinha 2 lesões captantes em lobo superior direito. Vou mudar o mindset para pulmão, né? 3.1 e um satélite de 8. Ela tinha 2 lesões. E aqui eu não coloquei também, só para não confundir, mas ela tem mais um nódulo no pulmão contralateral em lóbulo superior direito, que é um nódulozinho bem fuleirinho que a gente está vigiando. Então, assim, ela tinha a possibilidade até de ter esse outro nódulo que inicialmente ele foi tido como um nódulo benigno, mas depois ele cresceu 1 milímetro nos exames de controle, a gente está até cogitando o que fazer com esse nódulo. Mas a ressonância de crânio normal, foi a cirurgia lobectomia superior esquerda. E aí tinha um carcinoma de 2.1 e uma lesão satélite de 1.3, com 10 linfonodos negativos. A gente até discutiu esse caso na nossa reunião, né, chefe? Assim, muito difícil. Essa paciente, ela é um T3, porque ela tem né, uma metástase no mesmo lobo, ou pelo perfil não tabagista e tal, será que ela tinha 2 primários? Assim, isso foi uma dúvida nossa. Se ela tinha 2 primários, que assim, nos pareceu que ela era uma paciente de muito bom prognóstico, assim. A gente tem alguns casos desse em pulmão, né? Pacientes que fazem, né, tumores sincrônicos e coisas do tipo. Isso é muito difícil, às vezes, da gente determinar. Inclusive, não está descrito aqui, mas ela tinha um nódulo de 3 centímetros, mas a maior parte, 2.1 é porque era invasivo. Ela tinha 1 ponto pouquinho de tumor in situ. Como ela era um adeno escamoso, a gente resolveu fazer a adjuvância. A gente fez a adjuvância para ela. Assim, era uma decisão difícil. A gente tentou considerar essa paciente um T3 mesmo e fazer a adjuvância, apesar de toda a dúvida que a gente teve se ela não tinha 2 primários, no fundo. Se ela tivesse 2 primários, ela não tinha indicação de fazer tratamento adjuvante. Isso foi discutido com a paciente, inclusive. Mas a minha experiência com adeno escamoso é muito ruim. Eu tenho 2 casos, não é muita coisa, mas como um tumor raro, né, realmente não era. A gente optou por fazer a quimioadjuvante. Eu até depois fiz um painel genético de curiosidade aqui, ela não marcou nada, não marcou GFR, não marcou ALK, não marcou nada. Mas aqui só, né, para o didatismo com os meninos, Robson ou Chefa, fiquem à vontade. Pacientes com tumor de pulmão, estadios 1 e 2 ressecados. Como você estadia seus pacientes? Aqui eu tirei o 3, porque o 3 a gente vai pedir PET e ressonância para todo mundo. No estadio 2 eu faço o quê? Vai, Luiz. Assim, o estadio 1, pegando o estadiamento antigo, né, da 7ª edição, estadio 1B, eu tenderia ainda assim a fazer um estadiamento mais, a lesão, né, que entraria como 1B, eu tenderia a fazer um estadiamento um pouco mais abrangente, assim. Com PET e ressonância. Agora, o 1A, eu acho que, né, a gente tem estudo aí mostrando que a incidência, por exemplo, de lesão em sistema nervoso central é praticamente 0 para esse grupo. Eu acho que a ressonância
um pouco dispensável, assim, eu acho que não dispensável, mas eu acho que não é obrigatória, né? Acaba que muitas vezes a gente faz até para ter um basal do paciente, assim, então, mas eu tendo, a partir do estádio 2 principalmente, fazer PET. Eu acho válido de fazer para todo mundo. PET e E ressonância. ressonância. Usualmente, assim, só como preferência para vocês, né? A gente não tem eu até acho que tem um slide aqui né? Eu vou inverter as perguntas, né? Mais até para fazer quimioterapia adjuvante, né? Era uma pergunta até para os residentes, assim. Eu ainda não conheço vocês tanto, assim. Eu não coloquei vocês na conversa, mas qual benefício você espera adicionar ao tratamento do seu paciente, né? Quimio adjuvante em câncer de pulmão dá 5% de sobrevida global, né? É o dado da meta-análise, né, da LACE. Ou seja, é um benefício, realmente você está tratando ali 100 pacientes para você beneficiar 20? Não. Você está tratando 20 para beneficiar 1, ou seja, você está tratando 100 para beneficiar 5. Né, 5%. É muito pouca gente. Né? Mesmo dilema, né, dos outros tumores. Qual químio que você usa quando é adeno, e tem um outro slide com qual químio que você usa quando é SEC. Esse aqui. Aqui por favor, quais vocês usam quando é adeno? Eu me perdi nos slides aqui. Acho que é esse aí. Cisinaviobine, Cisialinta, Carbitaxol ou Cisplatina e Gemcitabina? Cisialinta quando é adeno, né? Nós temos, acho que você vai apresentar aí o slide estudo. está aqui, se você quiser comentar. Mas esse estudo é um estudo de tentando provar que pemetrexed e cisplatina é melhor, né, do que naviobine e cisplatina, que era o padrão. Não mostrou, né, a curva é exatamente sobreposta, acho que tem a curva aí, não lembro se você pôs a curva, mas a curva é sobreposta, né? Então acho que a gente está autorizado a trocar pela toxicidade, né? Quem já usou o que vocês falam aí, eu estou velha, eu usei bastante cisplatina e vinorelbine, mas depois com a Alinta, o pemetrexed chegou, ficou bem mais fácil fazer adjuvância em pulmão. Então é Cisialinta, com certeza. E no SEC, Dr. Robson, o que você usa? Cisnaviobine, Cisidexaxel, Carbitaxol, Cis e Genzar. No SEC é praticamente à vontade, né? A gente tem aquele estudo que foi feito com Beva, né? Que usou vários esquemas de platina com outro quimioterápico, né? E mais o Beva. Viu-se que o Beva não traz um benefício adicional e também viu-se que não tem diferença de eficácia entre um esquema e outro. Então, acho que é a escolha do freguês mesmo. Eu acho que depende do perfil de toxicidade que você quer para o paciente, né? Carbitaxol é mais bem tolerado, assim, eu acho que é uma boa opção, principalmente se for um paciente mais idoso, né? Em que a gente, às vezes, fica um pouco mais receoso, assim, em relação à toxicidade, ao benefício a questão do paciente conseguir cumprir, né, os ciclos propostos ali de quimioterapia adjuvante. Acho que Carbitaxol é mais tolerável. Aqui foi brincadeira, né? Que esse slide é antigo, foi da época que a Daura saiu. Se você aprovaria o uso de um tratamento adjuvante com droga-alvo associada à químio, se reduzisse a frequência em 50%, sem dados sobre vida global. No GI, eu não sei quem é que comentou, mas no rim a Anitta falou, a gente comentou na mama agora, se a maioria dos estudos está saindo sem esse ganho de sobrevida global na adjuvância, né? O Ribas comentou também, tipo assim, lá na frente, se eu resgatasse, né? Você comentou na doença metastática, mas na adjuvância também vale o mesmo raciocínio. O que eu até, assim, muito incomodado com isso, eu fui ler recentemente. O que está acontecendo agora, inclusive, é que os estudos estão sendo pré-aprovados pelo FDA. Né, isso já tem um tempinho, assim. Então, esses estudos que vão sair daqui para frente, eles meio que são pré-aprovados pelo FDA antes do estudo começar. Ou seja, na hora que o estudo sair, está aprovada a droga. Né? Esquece que essa resposta a gente não vai ter, não. Né? Assim, vai ser realmente muito difícil a gente chegar até essa conclusão, porque o FDA já está aprovando esse tipo de desenho antes. Então, muito difícil. Era só para a gente comentar do Adaura, chamar a atenção aqui que o Robson já falou, né, Robson, assim, mudou a JCC, a maioria desses estudos era com a JC7, sétima edição. Ou seja, o tumor maior, né,
T1B, né, 3 a 5 centímetros, que eles cortaram de 4 para frente, isso virou T2. Então, agora, né, o que era o estadio 1B é um estadio 2, né? Ele agora é um T2A. Então, quando a gente vai falar aqui do 1B, é o T2A agora. E que eu sempre brinco, ninguém vai lembrar disso daqui a um ano, né? Mas o paciente veio lá com tumor de 4,5 centímetros, ele é um T2, acabou, o estudo foi... não tem mais conversa. O subgrupo aqui do Adaura, que é um B, para a gente... Né, o benefício é um pouco menor e tal, ele vai sumir. Tipo assim, esse questionamento que a gente tem hoje. Será que para um B vale a pena? Esse cara vai virar 2 em 6 meses e ninguém vai lembrar disso, né? O Adaura não é notícia nova, então eu vou passar com um pouquinho mais de rapidez aqui. Mas olha só, aqui eu fiz, vou perguntar para vocês, e esse slide próximo aqui foi um evento que o pessoal fez essa mesma pergunta, e aí a resposta da plateia lá nos Estados Unidos. Tá? Tipo assim, eu consegui um slide disso. Assim, questões de acesso à parte, Dr. Robson. Paciente com estadio 2B de câncer de pulmão com mutação de EGFR no exon 19. Qual tratamento adjuvante você recomendaria? Tá? O paciente foi ressecção e ele era no estadio 2B. Você faria hoje quimioterapia, você faria quimioterapia seguido de osimertinib, ou você faria osimertinib, ou você faria algum outro tratamento? Ou seja, isso à luz dos resultados do Adaura, né? Vocês querem comentar o Adaura? Vocês querem comentar o Adaura, vai inclusive? Falando, né, um pouquinho. Assim, o Adaura eu acho que é aquele estudo que o hazard ratio é tão baixo, né? Principalmente para os estádios mais avançados, que fica meio impossível de não oferecer para o paciente. Assim. O paciente... Só para completar aqui, Rob, estou chegando pertinho. No estadio 2 é 0,17 e no estadio 3 é 0,12. É 0,12, né? 88% de diminuição no risco, né, de recidiva. A gente ainda não tem os dados de sobrevida global, assim. Tem até um estudo que foi aprovado na ASCO, apresentado na ASCO esse ano, de resumo, né, que pegou paciente, um estudo até grande, que usou anti-EGFR, gefitinib, adjuvante, mais ou menos o mesmo esquema do estudo do Adaura. E aí tem um segmento de longo prazo aí de mais de 50 meses. E aí o que foi visto? Assim, que até o 5º ano, o grupo que estava usando o anti-EGFR, ele ia até melhor do que a químio. A partir do 5º ano, a químio, o grupo que usou químio ultrapassou em termos de sobrevida global, né? Então, assim, a gente não tem os dados de sobrevida global. Acho que o osimertinib é uma droga, assim, infinitamente não, mas muito melhor do que o gefitinib, né? Então, pode ser que a gente tenha um impacto aí em relação à sobrevida global. Mas, assim, para esse grupo do estádio 1B, tem alguns vieses no estudo, tem questão de substadiamento, subtratamento também, né? Alguns pacientes que deveriam ter ganhado quimioterapia e não ganhou. Então, assim, tem alguns problemas no estudo. Só que você comentou aqui, Robson, foi 45% do braço placebo não recebeu quimio, né? Mas eu acho que muito essa questão do 1B, que não era meio consensual, né? Que 1B gera dúvida realmente da quimio. Então, assim, não sei se a gente vai ter um benefício de sobrevida global no longo prazo. Eu acho que para o estádio 1B, ainda fica mais esse pé atrás em termos de oferecer para o paciente, mas eu acho que o hazard ratio aí de 0,5 ainda, né, para a população total, eu acho que é meio impossível você não tentar oferecer para o paciente, assim, né? E é uma droga que eu acho que esse 1B não vai existir mais. Daqui a 6 meses ninguém vai lembrar desse treino. O que eu acho do negócio... O que você faria, assim? Químio com osimertinib ou outro? Químio e osimertinib. Eu vou fazer uma brincadeira com você. É só por causa do slide seguinte. Tem alguma dessas opções que você acha que é errada? Você até citou o exemplo aí que no longo prazo, talvez o TKI sozinho fosse pior que a químio. Então, vou ser mais direto. Você acha que a opção C é errada? Sim. Não deixaria de fazer a químio, não. Eu acho que a químio, né, que vai ter esse efeito de matar realmente doença micrometastática, né? E no futuro eu acho que isso vai prevenir mais recidiva do que o anti-EGFR. O próximo slide vai te chocar. Beleza. Você quer comentar, chefe?
Eu acho o seguinte, a gente faz quimioterapia adjuvante para muita gente, para beneficiar pouca gente, né? Acho que com o DNA circulante talvez a gente melhore isso aí. Mas hoje, para todas as doenças, a gente faz quimioterapia adjuvante para muita gente, para beneficiar pouca gente. Então, é 5% no pulmão, é menos ainda em mama, enfim. E a gente tolera essa toxicidade da quimioterapia adjuvante, apesar de ser pouca gente beneficiada. Mas a gente faz porque a gente acredita, isso é provado, que você está matando doença micrometastática. Você fazer TKI adjuvante, talvez a gente não esteja matando doença micrometastática e talvez esteja adiando uma progressão. No caso da Adaura, pelo subestadiamento, pelo fato de não ter quimioterapia adjuvante numa porcentagem não pequena do grupo que entrou para o osimertinib adjuvante, eu acho que isso é pior ainda, né? Nós estamos realmente, talvez, ou tratando doença já antecipadamente metastática, ou a gente está adiando metástase. Mas tem uma coisa no Adaura que eu acho que talvez é o que pegue mais para a gente... Porque, assim, faz diferença você fazer a quimioterapia adjuvante e depois resgatar esse paciente com osimertinib? Talvez não, porque a gente não tem dado de sobrevida global. Então, assim, talvez valesse a pena a gente não dar o osimertinib e esperar esse paciente recidivar. Inclusive, em sistema nervoso central, você consegue resgatar. Quem trata pulmão sabe que esses TKIs, resgate do sistema nervoso central, é sensacional. Só que o dado do Adaura, que adia, que diminui a metástase no sistema nervoso central, talvez seja o dado que dá mais vontade da gente dar o osimertinib adjuvante. Não sei se faz diferença na sobrevida global, mas você adiar uma metástase cerebral é um negócio que eu fico com vontade de fazer osimertinib mesmo para os estadios mais baixos. Concordo que o benefício é pequeno no estádio 1B, enfim, também acho que daqui a pouco ninguém vai lembrar que 1B não é, né, não é mais 1B, né? Mas eu acho que o que mais... Assim, ontem eu estava dando uma lida no Adaura de novo e achei só que eu não consegui baixar, não saiu no SciHub, eu não consegui baixar o estudo. Eles publicaram na JAMA um editorial, acho que no final do ano passado, falando o que a gente não gosta no Adaura. E aí tem lá assim, o trial que você queria versus o trial que você tem. Então, acho que o Adaura não responde muita coisa, e ele foi desenhado para ser aprovado. Mas eu ainda gosto muito dos dados de sistema nervoso central. Então, assim, essa pergunta aí, eu acho que tem que ser oferecido o osimertinib. Não acho que o osimertinib é zero de toxicidade. Eu acho que é até diferente do alectinib, por exemplo, que eu acho que é zero de toxicidade mesmo. O osimertinib não frequente a gente ter que diminuir um pouco da dose do osimertinib. Então, acho que tem que ser conversado com o paciente. Mas eu não acho ruim fazer quimioterapia com osimertinib em 2B, não. Eu acho que tem que ser oferecido e eu acho muito bom. Acho que, se fosse mim, eu gostaria de fazer. Acho que a letra C está errada. Acho que nós vamos surpreender mesmo, eu conheço o próximo slide, mas eu acho que a letra C está errada, entendeu? Mas, assim, num paciente idoso, talvez, que não quisesse fazer quimioterapia, ok, mas, assim, como padrão, acho difícil só oferecer o osimertinib. Isso aqui é de um site de educação continuada, e aí eles fizeram um survey. Aqui são datas diferentes porque foram lugares diferentes. Então, era um paciente com estadio 2B, né? Qual que era a sua recomendação de tratamento adjuvante com mutação da GFR? Cara, Jesus, Maria José. 60% aqui, só osimertinib. 66, 48, 62, 51, 38, 44 não fariam quimioadjuvante para esse paciente. Da onde que esses caras tiram isso, assim? Eu devo fazer uma oncologia muito ruim, porque eu nem sonho em não fazer quimioterapia para esse cara e dar osimertinib sozinho, assim. Mais da metade dos oncologistas estão motivados no estadio 2B a não fazer químio. É um negócio assim... Cara, depois eu te passo. Eles fazem assim, eles vão dando aulas em lugares diferentes. E aí, como a gente faz aqui, né? Tem pesquisa interativa e tal. E o cara ficou tão, vamos dizer assim, né, assustado com as respostas, que aí ele montou o slide, né? Tipo assim... Cara, mais da metade dos oncologistas está de 2B, né? Assim, esse paciente Não existe dado para isso aí que eles estão falando. É a crítica que o Robson fez ao estudo, né? O Robson criticou que 45% da população não tinha feito a quimioterapia, deveria ter feito. Aí os caras pegaram o erro do estudo e o padrão,
né? Assim, é incrível isso, né? Mas tudo bem. Não, você está falando de uma conduta de exceção, né? Aqui eu acho que é bem claro, né? Tipo assim, é o padrão. Aqui não tem os dados. Eu trouxe muito aqui para a discussão, até para a gente discutir o Empower, né? O Empower 010. Mas isso aqui é da ESMO. É um algoritmo de tratamento para estadio 1B, né? 2, 3A, perdão. E doença, a estadio 3 ressecada, que é aqui, ó, e acho que não sei se foi esse slide que estava, que eles falam que não dá para você, está muito ruim. Mas aqui, ó, adjuvante quimioterapia, eles não consideram de não fazer quimioterapia para esses pacientes. Qualquer guideline que você olhar, o padrão, como conduta, o cara que não é fit para químio, é outra história, né? Você tem um paciente, você está discutindo o caso, ó, o cara não é fit para quimioterapia. Aí você vai discutir de dar o zermetinib ou não, né? Aí, ok. Aí eu trouxe o Empower 010, acho que foi o grande breakthrough para pulmão, né? No ano passado, em termos de tratamento operatório, é um estudo que vai igualzinho o da bexiga, igualzinho, né, o do esôfago lá atrás, que eu acho que assim, não é igualzinho porque não teve neoadjuvância, né, mas é elegante de tentar separar os pacientes. Pacientes completamente ressecados 1B3A para câncer de pulmão fizeram quimioterapia, né, com um dos esquemas que a gente já comentou, randomizados para ateso ou best supportive care, por 1 ano, né? Só para comentar, isso é mais educacional para os residentes mesmo, que já devem estar craques nisso, mas era um estudo com desfechos hierárquicos, né? Então são vários desfechos, mas o desfecho subsequente ele só é válido se o desfecho imediatamente anterior for positivo. Então o primeiro era o mesmo desenho. Aqui sobrevida livre de progressão para pacientes PDL1 positivos, estadios 2 e 3A, depois sobrevida livre de progressão para todos os estadios 2 e 3A, e aí sobrevida livre de progressão para toda a população, incluindo 1B. Vocês querem comentar os resultados, por favor? Doutora Helena, doutor Robson. Aqui, eu já até trouxe, né, já a divisão por subgrupo, que eu acho que, né, foi o que foi mais debatido mesmo. Aqui está... PDL1 positivo. Aqui são os desfechos, né, hierárquicos. PDL1 positivo, todos os pacientes 2 e 3A, e aqui toda a população. Então, 004, 002 e 004. E aqui vai ter análise, o forest plot, com o subgrupo de PDL1. Ô, Luiz, eu penso o seguinte, assim, primeiro que esse estudo eu achei interessante, né, que foi o primeiro estudo assim, que realmente validou a imunoterapia, né, para o adjuvante, para o câncer de pulmão. E, no caso, para os pacientes que têm o PDL1 positivo, né, o benefício apareceu aí realmente acima de... que tem PDL1 acima de 1%, teve benefício. E quando a gente olha o forest plot, acima de 50%, esse benefício ele é bem mais claro, assim, né? Eu acho que, principalmente, os pacientes que já têm um estadiamento um pouco mais avançado, né? Talvez estádio 2 e 3 aí, né? 3A, eu acho que isso vai se traduzir, talvez, num benefício em sobrevida global lá na frente, né? A gente não tem o dado ainda, mas até pensando, assim, um pouco comparativamente com o que a gente tem do Pacific, que foi um estudo, né, com doença localmente avançada, que depois você fez a imunoterapia de manutenção, eu acho que esses pacientes que têm um estadiamento mais avançado, eles tendem a ter um benefício em sobrevida global lá na frente. Então, saiu o dado Pacífico agora, recente, né, de 5 anos, que está dando 40% já de população viva, né, do grupo que foi tratado. Então, eu acho que principalmente esses pacientes com estadiamento um pouquinho maior, com PDL1 mais positivo, eu acho que vai ter um benefício de sobrevida global interessante no futuro, sabe? Mas a gente não tem o dado ainda, né?
No gráfico de forest plot ali, o PDL1 negativo ele bate na trave, assim como o EGFR, né, mutado, que era de se esperar, né? Acho que a gente tem esses dados aí, apesar de ter muito tempo que o pessoal da Roche está tentando colocar o ateso para os pacientes EGFR mutado, eu acredito pouco nisso. E do ALK foi ruim, né? Foi pior, assim. Mas eu acho que para a população sem mutação alvo, né? E obviamente com PDL1 mais alto, é sensacional, né? Assim, tem que esperar dado de sobrevida global, mas parece muito bom, né? Eu vou colocar aqui a conclusão do autor. Esses resultados vão mudar minha prática clínica. Na conclusão do autor, sim, para os pacientes PDL1 positivo. Então, minhas perguntas para vocês. Você indicaria atezolizumab adjuvante hoje, né, para pacientes PDL1 negativo e assim, PDL1 de 1 a 49, vocês indicariam também ou não? Acho que assim, não sei se eu posso afirmar isso, mas hoje veio meio um consenso que acima de 50, sim. Apesar de você ter um comentário muito interessante, que assim, esse de 50 talvez também não precise, né? Porque se o cara recidivar, você cura ele, né? Mas acho que ficou meio consenso que esse paciente acho que vai receber, né? Mas o negativo 1 a 49, o que vocês acham? Acho que o negativo, os dados que a gente tem hoje, é mais para não do que para sim, né? Assim, o benefício ainda não está provado para esses pacientes PDL1 negativo. Então, assim, nós vamos ter que esperar mais publicação para ter certeza, para indicar para esses pacientes. Mas de 1 a 49, acho que sim. Você indicaria atezolizumab adjuvante para pacientes com mutação-alvo? Não. Vocês vão dosar? Cara, assim, eu comecei a fazer isso há pouco tempo. Eu comecei a fazer... Eu posso só fazer um comentário birrento? Meus comentários birrentos? Para que os caras enfiaram o paciente como... Ou nem estuda esse negócio, né? Faz para Alzheimer's. Eu vou te falar, dosa e tira o cara do estudo, sabe, esse negócio não faz sentido em 2021 a gente estar discutindo adjuvância com imunoterapia num paciente que tem mutação-alvo, né? Assim, eu realmente não sei se a gente vai dosar, né, no fundo, assim, sinceramente, uma dúvida que eu tenho, vocês acham que a gente deve dosar, não deve? Não tem essa pergunta, Eu comecei a dosar há pouco tempo os pacientes estadios mais iniciais para ter esse dado. Mas vou te falar, eu não acredito que mutação-alvo responde à imunoterapia. Eu não indicaria para adjuvância de jeito nenhum. Nós estamos discutindo aqui se vale a pena fazer o osimertinib na adjuvância. A tese, eu acho que não tem o que discutir, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Chata. Eu queria ter feito essa pergunta em todos os módulos, mas assim, eu não fiz para não ser chato. Aqui, acho que nós aqui dá para fazer. Corta aí o... Se você fosse a fonte pagadora, você autorizaria atezo adjuvante para quem? Se eu fosse a fonte pagadora, eu não sei se eu autorizaria pembro para rinha adjuvante em PDL1 negativo, não. Se autorizaria, assim, se eu fosse a fonte pagadora, eu certamente não autorizaria bemaciclib adjuvante em câncer. Desculpa. Com os dados que tem hoje... 2 anos a droga... Assim, acho que a ateso para... A mesma pergunta para o Adal. Não, assim, sendo a fonte pagadora, né? Não sendo a oncologista. Sendo a fonte pagadora, a teso para mutação-alvo adjuvante de jeito nenhum. E agora eu vou fazer uma pergunta para você, para vocês dormirem, eu sei o capitão Rivas dormirem com essa pergunta. Tá? Vocês não vão me responder. Mas se você tivesse uma PAC para fazer tratamento adjuvante no câncer de pulmão, você faria para pacientes com mutação-alvo? Você faria bemaciclib adjuvante? Durmam com essa, por favor. Eu acho que você e o capitão entenderam. Algum outro paciente que você omitiria que ia ter no tratamento, igual os nossos colegas que deixam de dar 50% de químio para todo mundo, né? O ateso plus, né, Dr. Robson? Você indicaria tratamento neoadjuvante em algum cenário de doença localizada? Vocês têm feito neoadjuvância? Eu não sei se eu coloquei aqui... eu coloquei o 816. O 816 é um estudo de químio neoadjuvante com nivolumab mais platina, né? Não é o mesmo desenhozinho da bexiga do esôfago, porque a bexiga do esôfago a gente faz químio e exclui resposta completa.
Aqui você botou o nivo junto com a quimio na neoadjuvância. É absurdo o resultado, né? Aqui, só porque assim, isso aqui foi uma análise que não mudou a cirurgia, os pacientes foram bem na cirurgia e tal, mas vou colocar só esse dado aqui de resposta patológica completa, absurdo, né? Absurdo. Não está aprovado nem nos Estados Unidos ainda, acho que é questão de tempo, porque você só tem o desfecho de resposta patológica completa. Assim, hoje, antes da chegada, né, da imunoneoadjuvante, vocês indicariam químio neoadjuvante para alguém? Não? Assim, acho muito pouco provável. Acho que químio neoadjuvante a gente ainda não tem muito dado assim, né, que seja que dê vontade realmente de fazer, né? Agora eu acho que a neoadjuvância com imuno, eu sou fã, sim, eu acho que para outras... Quando esses resultados chegarem, você acha que vai mudar para nós? Acho que vai, eu acho que vai. Eu sou fã de imunoterapia neoadjuvante, assim, a gente não tem esse dado para praticamente, na verdade não tem para doença nenhuma, né, assim, eu acho oncológica, mas assim, o que a gente tem de estudos iniciais para pulmão, para melanoma, assim, é algo fascinante, assim, eu acho que as taxas de resposta são altíssimas, permite, né, aquela questão da neoadjuvância de ver comportamento biológico da doença, de às vezes você estudar marcadores tumorais, marcadores na peça tumoral que vão traduzir ou não num benefício de um tratamento neoadjuvante e você prevê também o benefício depois de um tratamento adjuvante. Eu acho que assim, vai evoluir demais. Acho que tem um caminho longo pela frente, assim, mas eu acho que a tendência é de virar talvez o padrão para muitos casos, assim, mas uma coisa para o futuro, né? A gente não tem esse dado, mas eu sou fã, assim, eu acho que vai ser revolucionário. No meu ponto de vista, eu acho, assim, para doença, no caso de pulmão, né, PDL1 positivo, mas para outras doenças, igual melanoma mesmo, que é altamente imunogênico, eu acho que, independente do PDL1, a gente tem dado que as taxas de resposta completa chegam para praticamente 100% dos pacientes que fizeram, né? Então, assim, eu acho que é o futuro, assim, né? Chefe, você comentou dos estudos de neoadjuvância também com TKIs, né? Com drogas alvo especialmente. Vou fazer uma provocação para você aqui, para o nosso capitão. Assim, quando você olha, por exemplo, eu realmente acho isso, eu tô falando como oncologista generalista, como eu não sou especialista como vocês, por exemplo, na hora que você olha, se o neoadaura vier com a taxa de resposta patológica completa alta, eu vou ficar mais feliz com a Adaura. Concordo 100%. Quando eu ia brincar com vocês, assim, mas quando você olha o estudo de talazoparib neoadjuvante para câncer de mama, e não tem um estudo desse, 50% de resposta patológica completa, eu fico mais feliz com o Olímpia. Tem algum estudo de imidaciclina com resposta patológica completa lá em cima? Vai ter? Isso que eu falo assim, se esses estudos de neoadjuvância mostrarem para a gente que você fazer osimertinib neoadjuvante, você está erradicando doença ali, eu fico muito mais motivado a achar que o Adaura é verdade, né? Assim, que a gente não está tratando doença metastática precoce. 100% de acordo. Vamos ver se os estudos vão ser bem feitos, né? Esse estudo, né, Ribas, é um inibidor de PARP isolado, né? E ele vai direitinho com a mesma taxa eu não posso deixar de ser chato. A mesma taxa de resposta patológica completa quando você fazia platina isolado para esses pacientes. Né? É isso aí. A gente vai descobrindo as coisas lá no final. Né? Vamos passar para o metastático. Obrigado, Débora. Esse aqui é o cenário que a gente tinha, né? O pulmão realmente ficou fantástico, né? Assim, dá muito prazer de estudar câncer de pulmão hoje em dia. A gente tinha com mutação-alvo, não vamos falar muito sem mutação-alvo, porque não teve muita novidade. Mas EGFR, ALK, ROS, BRAF, NTRK, RET e MET. Lembrar que desses todos aqui, só o MET que tem em SEC 10% positivo. Né? Então, a única droga-alvo que você poderia usar no SEC é aqui. Acho que até tinha umas perguntas assim, a pergunta que eu faço aqui para vocês, né, do Expert, assim, quando você testa seus pacientes com adenocarcinoma ou SEC na evolução da doença avançada? Inicialmente, pelo menos para adenocarcinoma, óbvio, né, assim, mas tinha incluindo o SEC aqui, se vocês já estão dosando o SKIP14 do MET.
Você vai fazer inicialmente na progressão inicial ou inicialmente em qualquer progressão? O que vocês acham hoje que faz sentido? Acho que o ideal, o mundo ideal, é inicialmente em qualquer progressão. A gente não consegue fazer isso hoje, né? Então, assim, acho que inicialmente na progressão inicial talvez seja um pouco mais viável e eu pessoalmente estou tentando fazer inicialmente. SEC, eu acho que quando a paciente é não tabagista, você tem mais vontade de testar mais rápido, mas é mais difícil a gente conseguir acesso. Mas, para mim, a Disney é inicialmente em qualquer progressão. Eu não sei, cara, não tem jeito da gente fazer mais oncologia sem teste molecular. Não tem jeito mais. Pulmão, acabou, cara. Não sei como é que a gente vai fazer isso, assim. Até eu estava lendo alguns dados, eu estava até lendo um caso que apareceu no meu consultório, não sei se vocês comentaram isso, Ricardo. Assim, acho que tinha até essa pergunta num dos slides, que assim, o paciente que fez o panitumumab, um anti-AGFR, se você responde ele, tem pacientes de ótima resposta, né? Se você responde ele ao tratamento. Eu estava vendo um estudo que os caras faziam ctDNA para ver se tinha aparecido BRAF ou se tinha aparecido RAS. A mutação do RAS nesses pacientes, e aí você não usaria mais. Tipo assim, uma coisa, até para você reexpor o mesmo esquema, você faria isso. Não tem jeito mais, em cólon, né? Por isso que eu falo que cólon quer virar pulmão. Mas não tem jeito da gente fazer a oncologia torácica sem teste molecular e sem fazer várias vezes, né? É prática para eles, na rotina do serviço, com uma pegada mais científica, né, experimental, todos os pacientes acompanham a cada 3 meses com análise de DNA tumoral circulante, um foundation. Eles fazem o foundation em cima dessa análise tumoral, da biópsia líquida, na verdade, né? Eles fazem uma biópsia líquida com análise do DNA tumoral circulante e foundation. Eu te confesso que eu nem sei se tem muita diferença de ctDNA para biópsia líquida. Eu te confesso que eu até estava tentando estudar isso outro dia. Eu vi que o ctDNA estava, inclusive, ganhando um pouco mais de terreno, que agora eles estavam conseguindo identificar fragmentos de célula tumoral, né? Não era nem mais só célula tumoral, até fragmentos já estavam conseguindo identificar. Vocês tentam um teste diferentemente do poder? Um teste diferente do poder? A câmera está ligada, né? Eu peço OC Precision. Na verdade, é um NGS parecido com o Foundation, que é do grupo da Oncoclínicas e enfim, você tem a opção de pedir o Foundation ou o OC Precision. Eu já fiz algumas vezes lá no Dr. André Murat, também na personal, teve alguns pacientes meus que fizeram lá com ele também. Você é um cara corajoso. You are a brave man. Vamos lá, vamos falar das mutações alvos. HER2 mutations. Oh, TDXD. Again. Cara, que... Pois é, eu vou te falar. Claro. Ela tem mutação de HER2 E não tem hiperexpressão. ela não tem hiperexpressão, ela é um triplo negativo e nós estamos fazendo TT1 para ela. E está dando certo? Tá dando certo. Ela foi no Buzai me ajudou com a parte dos relatórios aí, né? Você sabe que não é fácil, né? Mas é interessante. Então, assim, o racional veio desse estudo de pulmão. Tá? É lógico que é a extrapolação da extrapolação da extrapolação. Lembra que é mama mutada, não é mama hiperexpressa. Mas olha como é que é legal, né? Muito legal, né? Pois é, essa é uma coisa assim, a droga parece tão boa que ela funciona na amplificação e na mutação. Isso, exatamente. Assim, é o cavalo de Troia, né? Porque o estudo da mama é tudo amplificação, né? É interessante para os meninos entenderem a diferença, né? Quando você tem amplificação, você tem o maior número de receptores na membrana. Na mutação, o curto-circuito está no receptor, vamos falar assim. Então, você fazendo um cavalo de Troia, ele está internalizando e agindo dentro da célula. Então, a biologia fica bem interessante, né? E as drogas usuais não funcionam para mutação, né? Herceptino Exatamente. funciona. Já tentaram usar Herceptino hiperexpressão. isso aqui diversas vezes, né? Pertuzumab. Usar o TDM1 nisso aqui, vocês podem imaginar que não funcionou, né? Porque o paciente era mutado. Mas realmente funciona na mutação, né? Eu fico imaginando a diferença do relatório do Ribas para o Pulsat. Aí eu vou brincar com você, capitão. Literalmente está escrito lá, né, para o auditor, né? Practice changing
blá, blá, assim, e o mudou para nós, né? Mas é importante. É o gás, hi guys. Falou gás. Olha só esse waterfall plot disso aqui, gente. É absurdo, né? Taxa de resposta, né? Taxa de resposta 55, mas praticamente todos os pacientes têm redução tumoral, né? Isso aqui é uma coisa que vai mudar com imuno, com droga-alvo, tipo assim, essa taxa de resposta ser, né, redução maior que 20 a 30%, isso realmente vai mudar. Tem uma resposta completa, né? Puxa. E a pneumonite intersticial, que realmente é uma preocupação que o Ribas já tinha levantado na mama, mas que no pulmão talvez seja maior ainda, né? Impressão de vocês? Desculpa, eu fiquei empolgado, né? Eu vou virar garoto propaganda. Não, mas eu acho sensacional, não tem nada, né? O slide fala por si só, né? Igual a Maria Helena falou dele também, né? Engasga, o slide fala por si só. Não tem nada para comentar nisso aí, não. Não tem jeito de não usar, não. Quando vier, né? Se puder, não tem jeito de não usar. E assim, em qual linha vocês usariam isso? Eu fico pensando assim, acho que esse paciente, vamos supor que ele é um adenocarcinoma, né? Não, dá para eu fazer isso aí? Ou eu faço quimio imuno e depois faço isso? Esse dado não existe, né? Então, assim, você poder usar isso de primeira linha, assim, não existe, mas vocês ficariam motivados a saltar linhas, assim? Acho que não tem muito jeito de saltar quimio imuno, né, Roberto? Eu tentaria inicialmente o padrão mesmo, né? Assim, eu acho que até porque se desse errado, depois a gente ficaria sem argumento, né, com o paciente, assim. Então, tentaria quimio imuno mesmo, inicialmente, mas, né, o paciente progrediu, não tem nenhuma outra mutação alvo, eu acho que seria uma opção muito boa, né, muito interessante aí. Mutação do Carras G12C, né, em gastrointestinal, adagrasib, em pulmão, sotorazib. Eu não sei se o dado do gastrointestinal é igual, porque assim, eu sei que no pulmão a mutação do RAS é muito frequente e 50% das mutações de RAS são G12C. Então a gente está falando de 50% das mutações. Em GI... É menos? Eu não tenho certeza do dado direito, não, mas é bem menos do que isso aí. Você lembra qual que é o dado, DJ? Mas é bem menos do que isso aí. Nós estamos falando de 50% da população Carras e a população Carras em pulmão é grande, né? É realmente uma população grande. Também, assim, os dados também, pacientes politratados e tal, né, sobrevida livre mediana de progressão é só 6,9, mas são pacientes politratados, uma taxa de resposta de 37, e o mais legal é que realmente é uma duração de resposta muito boa. Para vocês, practice changing em later lines, a gente... Acho que sim, né? Não tem dúvida, não, né? Você não acha, Robson? Os pacientes são politratados, né? Lembrando, assim, que nem com... Eu acho que tem até o subgrupo aí que tinha a comutação lá do G12C, né? Que teve uma sobrevida livre de progressão de um ano, praticamente. Esse slide tem aqui, Robson. É o STK11. Né? STK11, G12C é a principal, né? Então, chega aí a praticamente a mediana de sobrevida passou um ano, né? E de sobrevida livre de progressão praticamente um ano. Eu acho que assim, não tem nenhuma droga num cenário de doença politratado que a gente consegue isso não. E a taxa de resposta é considerável também, 37%, 35%, né? Acho que então, seria uma opção boa. Aqui mais duas abinhas, né? HER2 e G12C. Capitão, agora você entendeu por que eu quero mexer com tumores raros, né? Daqui para cá é tudo 2%, 3%. Tudo tumor raro. Mais a inserção do exon 20, que também, esse é um desafio terapêutico. Eu já tive alguns pacientes com mutação do exon 20, e todos realmente foram muito mal, né? O amivantamab, que é um anticorpo biespecífico, né, anti-GFR e anti-MET, né, o estudo Crisales, ele foi feito para pacientes com a progressão ao osimertinib procurando uma alternativa terapêutica, né? E o que eles viram que parece que realmente na mutação do exon 20 a droga tem realmente um ótimo efeito. O osimertinib também não é tão ruim assim, né? 35% de resposta. Mas eu acho que vai virar amivantamab para pacientes com mutação do exon 20. O waterfall plot também maravilhoso, né? Assim, acho que practice changing também, né? Acho que não tem muito, né?
Então vamos lá, eu acho que esse é o último. Não, ainda tem só o Oticel, mas o Oticel a gente pode pular, né? Qual inibidor de álcool que você usa em primeira linha? Eu uso a Lectinib. Robson? Fácil, vencedor, né? Ele não tem efeito colateral com a Lectinib. Assim, Vencedor. pelo menos até hoje eu não tive efeito colateral grave com a Lectinib. E a resposta é impressionante. Impressionante. É impressionante. Tem uma paciente que eu acompanho que tô com translocação de álcool, né? Ela chegou assim, PS2 para 3, assim, com dispneia quase que em repouso. Começou a Lectinib. 2 semanas depois a paciente voltou outra pessoa, assim, né? E até hoje já não teve nada de toxicidade. Já tem mais de 6 meses que ela está usando. O legal da Lectinib é que daqui a pouco você fala que é até hoje, quando ela estiver com 36 meses, né? Pois é. E, assim, Incrível, né? Parece que está tomando água. Não tem efeito Assim, colateral eu nenhum. nunca usei Brigatinib. A mediana de sobrevida, nível de É progressão... gigante, é gigante. é Mas, assim, 36 eu meses. nunca usei Brigatinib. Eu não sei qual que é a toxicidade do Brigatinib, né? Só em estudo. Agora, eu já usei Lorlatinib. E, assim, Lorlatinib é uma droga difícil de usar, na minha opinião. Assim, a toxicidade neurológica dela não é desprezível. Assim, acho que a Lectinib é muito mais fácil, né? Não tem dúvida. Pacientes que progrediram, né? Mutação da GFR. Eu acho que, como vocês mesmos já mencionaram, o medular automático é biópsia líquida. Mas aqueles pacientes que não conseguirem fazer biópsia líquida ou biópsia líquida não vier nada, vocês fazem o Empower? Eu acho que teria, Cabo Taxol, Ateso e e Ateso. Biva. Acho que aí teria que ser o Empower mesmo, né? O único estudo assim que tem uma representação, acho que tem mais ou menos 13, 15% da população do estudo que tinha mutação, né, de GFR e tal. E que teve um benefício, assim, o grupo é pequeno, né, o N dentro do estudo é pequeno, mas ainda é o estudo que tem uma população um pouquinho maior, que fez imunoterapia e que teve um benefício, assim. Então, eu acho que se progrediu e não tem mais mutação-alvo, eu tenderia a fazer, se o paciente tiver condição, porque é um esquema muito tóxico também, né, tenderia a fazer. Eu acho que a resposta, assim, é porque eu não sou convencida que imuno funciona ainda em paciente com mutação de GFR, em nenhuma delas. A GFR ainda tem algo, né, mais estudo, mas assim, eu ainda não consegui ficar totalmente convencida. Eu acho que o benefício do Empower é muito mais da quimio e do beva, talvez até da quimio, do que do Ateos. Mas eu acho que é o que tem para fazer. Só falando para os residentes, assim, a resposta para ALK é 0, né, na imuno. Virtualmente 0 mesmo. E tem só um dado que eu acho legal, que assim, é uma análise imunotarget, se eu não me engano, que o nome do estudo. São poucos pacientes e tal, mas eles comparando a resposta Obrigado, chefe. Do 19 e do 21. Do 19 também é Próximo do 0. Próximo do 0. O 21 ainda vai alguma coisa, assim, né? Mas de resposta imune. Paciente sem mutação-alvo, qual o seu esquema de tratamento usual? Agora tem muita opção, né? Então, assim, só químio e anti-PD1 ou químio, anti-PD1 e anti-CTLA4? No caso, você está perguntando aí imunoisolada, né? Que você está falando. Não, sem mutação-alvo. Sem mutação-alvo. Mudamos o cenário completamente. Uhum. Você fez a paciente doença metastática, vai fazer o primeiro tratamento, você dosou sem mutação. Então, o seu tratamento é químio e imuno. Uhum. Acho que inequívoco isso. Qual que é o esquema? É o Keynote 189 mesmo? Acho que sendo não SEC, né, sendo adeno, Desculpa. aí faria o Pemetrexed com carb e pembro. E no SEC, carbotaxol e pembro, acho que é mais tolerável e tem uma eficácia boa, né? Acho que seria a melhor opção, eu acho. Chefa, também? 9R para alguém? Não, acho que não. Acho que também igual. Você indica imunisolado em alguns cenários de doença PDL positiva? Ou seja, acima de 50, vocês fazem? Você faz quimio imuno ou só imuno? Em paciente mais frágil, talvez sim. Eu te confesso que eu sei que isso enfim, a gente já debateu isso muitas vezes, mas em paciente menos frágil, mesmo com PDL1 acima de 50%, eu tendo a fazer químico imuno. Mas mais frágil, eu acho que está super ok fazer só imuno. Tem só do anti-PD1 com
anti-PD1 com químio. Agora tem o semiplimab também, né? O estudo passou de químio mais semiplimab, então assim, você pode escolher, né? O cardápio está grande. Aqui é só, voltando no conceito que a gente tinha discutido lá em rim, eu vou usar a denominação do melanoma, para ficar mais fácil, né? Você indica fazer resposta completa assistida para algum paciente, seja ele com mutação-alvo, ou seja ele em imuno. Assim, você fez o tratamento, o paciente teve resposta parcial. Né? Assim, só que agora o paciente virou um paciente oligometastático, vamos dizer assim. Então, em melanoma isso é muito bem estabelecido, né? Você fazer resposta completa assistida. Vocês indicariam, eu vou lembrar do SINDAS, que foi um estudo da ASCO de 2020, que eles pegaram o TKI de primeira e segunda geração e fizeram, né, rádio na doença oligometastática, eu acho que era até 5 sítios de doença, e assim, o paciente vira o osimertinib. Né? Quando você faz gefitinib e irradia os pontos, a sobrevida livre de progressão fica igual a do osimertinib. Não sei se vale a pena fazer isso com o osimertinib, né? Mas assim, o racional tem. Para imuno, da mesma forma. Assim, né? Vocês usualmente fazem isso no dia a dia? Eu fico discutindo às vezes com o paciente, assim, eu peço um PET, o que estiver brilhando eu irradio tudo, né, que está aparecendo lá. O que vocês acham? Luiz, eu acho que, assim, sempre que a gente vê um sítio específico, né, que não teve aquela resposta esperada, ou que foi diferente do restante, primeiro a gente desconfiar, né, principalmente se for imunoterapia. Às vezes tem aquela doença residual e quando você faz a biópsia, retira, às vezes nem tem doença em atividade mais. Então, e em alguns casos, às vezes também irradiar também, né? Doença oligometastática, nódulos isolados, eu acho muito tranquilo de fazer. Às vezes é algum clone ali resistente, né? Que está proliferando localmente. Então, igual você falou, e tem um estudo que mostrou benefício no caso do TKI, que igualou ao osimertinib quando você usava GFR e tratava esses pontos de resistência. Então, eu acho que é válido, sim, de fazer. E, se possível, ressecar é bom, porque, dependendo, você já pode até estudar o material também, né? Pensando no futuro aí, se realmente o paciente evolui com progressão em outros sítios, tal, você já tem outra amostra. Eu acho que é válido. Concordo. Acho que você tem dado para isso e, assim, na prática funciona, né? Concordo, sim. Não vamos entrar em Odisseu, né? Que eu acho que fica como recado aí. Vamos estudar o Breakthrough foi o Poseidon, né? Os nomes de estudo da oncologia são sensacionais. Que é químio mais anti-PD1 mais anti-CTLA4. Eu acho que vai virar standard. Aqui até um caso interessante, mas só depois os residentes, se eles quiserem, assim, meu sonho, eu nunca tive um caso desse, mas meu sonho é ter um Odisseu operado. Porque assim, não tem radioterapeuta aqui não. Né? Que serve para pulmão, serve para próstata também. Só radioterapeuta acha que rádio é igual cirurgia. Só. Mas ninguém no planeta vai ser nunca. Mas tudo bem. Mas eu nunca tive um paciente que é um tumor pequeno, né? Esse caso não é meu. Aí operou, veio um Odisseu na biópsia, né? Que tinha errado, né, na biópsia antes, mas aí você tem que fazer quimio adjuvante, né? Assim, eu particularmente acho que um dia eu ainda sonho que nós vamos tratar o Odisseu com cirurgia pós-tratamento sistêmico, mas vamos lá. Gente, obrigado. O capitão está aí para terminar? Finaliza aqui para nós, chefe. Finaliza aí para nós. Tá. Ô, gente, agradecer, né, a presença de todo mundo, agradecer ao Luiz, evento excelente. Eu acho que é o primeiro de vários, né, Luiz, se Deus quiser, que vão vir aí, via interior afora. E são novos tempos, né, que a gente está tentando, novos modelos. Acho que está todo mundo cansado de aula online, cansado de aula expositiva. Eu acho que esse modelo interativo com o caso clínico é bem mais interessante, bem mais produtivo, né? Pelo menos instiga mais o residente, instiga a raciocinar, ficar incomodado, ver a opinião de quem estuda mais. E é isso que a gente acredita no Felício Roxo, né? Que é a subespecialidade. A gente acha que a gente nunca vai fazer tudo bem feito. A gente vai fazer algumas coisas bem feitas, né? Mas é isso. Obrigado a todos, obrigado ao apoio dos colegas. A gente está aí e aceitamos sugestões para melhorias para os próximos. Valeu, pessoal.